Alpei, los amigos, vamos entrando, como que estamos aí? Vão respondendo se o áudio está bem, só agora eu consegui acessar aqui ao vivo, junto com vocês. Vão me dizendo se o áudio está bem aí, se o áudio está saindo. Bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos aprender aqui a nossa primeira aula de Guarani Comunicativo. Espero que vocês vão entrando. Já já eu apareço aqui nas câmeras. Só mais um momentinho eu vou dar aqui pra gente entrar mais pessoas. Vão comentando aí se o áudio está bem. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat se vocês comentaram. E já vamos entrar ao vivo já. Já estamos ao vivo, na verdade, né? O áudio está bem, está saindo bem. Vão falando aí. JQ, Lomitá, sim, está tudo bem, o áudio está ótimo, beleza, beleza. Raulpei, boa noite, tudo bem com vocês? Como estão? Vão dando joinha aí, vão deixando o like de vocês. Sejam bem-vindos a esta aula. Hoje nós começamos a nossa aula ao vivo, eu estou aqui com o meu computador. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso, sou paraguaio, falo Guarani e espanhol e hoje nós vamos começar a nossa aula sobre Guarani Comunicativo, que é um livro didático usado lá no Paraguai para se aprender o Guarani. Ele tem a tradução em espanhol, então nós vamos aqui ao vivo traduzir as páginas em... como que eu posso dizer para vocês, em português. Ou seja, vamos indo falando, né? Porque como está ali, vocês peguem um caderno, anotem e eu vou falando aqui, tá? Deixa eu só entrar aqui dentro do da nossa lousa digital para a gente ver aqui já o nosso vídeo, ok? Só um momentinho, vão entrando aí, eu vou virar aqui para a tela. Só vou dar uma ajeitadinha aqui. Aí, perfeito. Bom, estamos aqui no nosso Miro. Vou dar uma ajeitadinha aqui na minha imagem também. De vez em quando eu vou virar, olhar aqui para vocês, né? Eu vou entrar aqui dentro do Miro aqui já. E aqui nós temos já o nosso Guarani Comunicativo. E vamos ver o que vamos aprender. Guarani Comunicativo. E temos aqui Mboessiri. Isso aqui é direto, gente, um PDF que eu tenho aqui, né? Paraguai todos, né? Então, assim, todos os paraguaios, isso aqui é um fundo de desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, né? Que está patrocinando também esse Guarani aqui que foi dado lá no Paraguai, né? Muito obrigado por estarem aqui na live. Já temos 13 pessoas assistindo. Olha que maravilha, uma sala de aula já, né? Que ótimo. Bom, sem mais delongas, vamos começar então, né? Me falem aí se está ok, como é que está a visualização aí para vocês? Está bem? Dá para ver? Tá muito pequena a letra? Qualquer coisa eu aumento aqui, diminuo e a gente vai acompanhando aqui ao vivo, né? É um conselho que eu dou se estiverem no celular, se puderem virar o celular para ou seja, a horizontal, né? Na horizontal, acho que vai ser melhor a visualização. Eu estou um pouquinho resfriado, mas aí a minha voz está um pouco rouca. Mas mesmo assim nós vamos começar esta aula, né? Vamos ver aqui o que vamos aprender durante o curso. Aqui nós temos, deixa eu só apagar que eu estava testando aqui antes e acabei esquecendo de apagar. Ao vivo é assim mesmo, tá? Só um pouquinho de paciência. Bom, praticamente o que nós vamos aprender vai ser isto aqui, né? Eu dei uma aumentada de zoom aqui para a gente ver melhor. Durante esse nosso curso de Guarani Comunicativo, nós vamos aprender a lição 1, né? Que quer dizer lección em castelhano. Maitei saludos. Acredito que muitos já conhecem, né? Mas mesmo assim a gente vai repassar para termos este curso aqui dentro aqui também do nosso canal, né?
temos aqui a lição 2. Lição 2, vamos passar para Nyanyemongetavemi, quer dizer, falemos mais um pouco ou dialoguemos mais um pouco. Será a nossa segunda lição. A nossa terceira lição vai ser Nyaporandu Hanwa, quer dizer, para perguntar. A nossa quarta lição, Baejerureran, imperativos. Baejerureran quer dizer imperativos, ou seja, o que há de se pedir, para o que se possa pedir, seria a tradução, né? A lição número 5, veremos Xerete, que quer dizer meu corpo. A lição número 6, vamos ver Xejere, quer dizer ao meu arredor, né? Ao meu redor. A lição número 7 vai ser Xerogaguaquera, quer dizer minha família, né? As minhas famílias. Aqui colocando quera, já temos um plural. Lição número 8 vai ser Xeroga, minha casa. A lição número 9 vai ser Xerembiapô, minha tarefa. Eu tô olhando aqui no celular, acompanhando aqui com vocês ao vivo aqui, tá? Os chats e tudo mais, por isso que de vez em quando eu viro o rosto assim. Aqui, Nhemuhape, fazendo compras. A lição 11, Mbaapohape, no meu trabalho. A lição 12, Chetava, quer dizer minha cidade. Se estiver ruim para vocês, vocês vão falando aí que eu vou aumentar mais o zoom aqui, tá bom? E no finalzinho ainda a gente vai ter aqui a fonologia. Vamos ver isso, a tradução dela em português depois. Muito bem. Vamos então para o nosso começo da aula, né? Já vou passar aqui. E a gente vai começar aqui por Maitei, né? Maitei em Guarani quer dizer saudações. Vão falando aí para mim se o áudio está bem. Como que está o áudio? Para quem nunca entrou no canal, tem muitas pessoas aqui que já sabem o que quer dizer Maitei, né? Já sabem o que quer dizer que quer dizer saudação em Guarani. Eu vou aumentando aqui o zoom para a gente ter mais visualizações aqui. Acho que assim tá ótimo, né? Muito bem, Maitei então quer dizer saudações ou cumprimentos, né? E vamos repassar rapidinho, eu acredito que a maioria de vocês já sabem o que quer dizer, né, Maitei. Eu vou só posicionar aqui. Perfeito, estamos aqui então no Maitei. Temos aqui Baeixapá, quer dizer olá, como estás, né? Como está? E porante hande, a resposta seria bem e você. E porante AVI quer dizer bem também. Esse iporã quer dizer bom, bem, bonito, né? E esse inte é a conjugação de que está bem, né? Está bem mesmo também, seria a tradução desta palavra. E em castelhano, já aprendendo um pouco do castelhano, seria bien também, né? Temos aqui Baeixapá, que seria olá ou apenas como estás. E temos aqui também bien, quer dizer bem, e vos, né? Que se usa muito no Paraguai. O vos seria como se fosse tu, né? E você, e tu, e vos. E bien também. Bom, aqui já temos uma pergunta diferente, né? Baeixapareiko. Baeixapareiko, quer dizer, como andas? Como andas? Como estás, né? Ou como você está, como andam as coisas. Quando eu falo Baeixapareiko, seria como andam as coisas, como você está. Esse reiko vem de teko, que quer dizer vida. Então, como você vive, na verdade. Como você está vivendo, ou como você está passando. E a resposta seria iporaminte. Tá vendo que quando eu coloco este mi, eu estou dando aqui o carinho a esta palavra. Estou deixando ela mais carinhosa. Então eu estou falando, estou ótima, estou muito bem. E você, né? Bien e vos de novo aqui. Iporaminte avei. A pessoa responde iporaminte avei, quer dizer estou bem também, né? Muito bem. Essa parte a gente passou rapidinho, porque a maioria das pessoas aqui no canal já sabem que a gente já aprendeu muitas dessas coisas, né? Então a gente só está repassando, porque aqui no finalzinho da aula tem algo muito importante. Então eu peço que vocês fiquem até o finalzinho, tá? Agora aqui, nesta parte já temos Nhemonguetá, ok? Vão falando aí se dá pra ver direitinho. Deixa eu só tá dando um delay aqui. Eu quero que vocês me falem se a lousa está aparecendo bem aí pra vocês, se está muito grande, se está cortando. Vão falando, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Aqui. Agradecer aqui a 2 pessoas que colaboraram aqui com o canal. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês por estarem aqui. Vão comentando, vão compartilhando o vídeo, ajudando a gente a
a crescer de Acacoavenha ne canal. Adiepa. De Acacoavenha ne canal. E vocês estão empolgados para falarem o Guarani? Como estamos? Eu acho que está bem, dá para aparecer bem aqui, só que eu vou aumentar mais, vou deixar a parte da tradução separadinha, né? Aqui, vamos ver como está aqui. Falem aí para mim se dá para ver, porque essa parte é importante que vejamos, né? A aula vai ficar gravada, ok, gente? A aula vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. A aula vai ficar gravada, tá bom? Aqui temos as Nyamungetá, quer dizer diálogo, né? Nyamungetá quer dizer vamos conversar. Nyamungetá, Nyamungetá, vamos conversar. E temos aqui Baeixa Pandereira. Baeixa Pandereira quer dizer qual o seu nome? Baeixa Pandereira, qual o seu nome? A pessoa vai responder Xerera Miguel. Hande? Xerera Miguel. Tá vendo que Xerera seria meu nome? É Miguel. Hande quer dizer e você? Eu já passei numas aulas aqui também no canal sobre esta parte aqui do hack, que quer dizer a conjunção e tu, e você, né? Ou, se for mulher, Xerera Ramona. Ramona, tá vendo que esse R aqui nós pronunciamos por ser nome próprio. Nome próprio não tem tradução. Moguapiconde quer dizer de onde você é. Tá vendo que Moon quer dizer onde e Gua é de lugar. Então, de onde você é? Esse picô seria a partícula interrogativa. Então, se eu falar Moguapiconde, quer dizer de onde você é. E a pessoa vai responder Che São Paulo Gua. Aqui, como é Paraguai, falou San Lorenzo Gua, quer dizer eu sou próprio de São Lourenço, né? Eu sou próprio de São Paulo, de Osasco, então eu posso falar Che Osasco Gua, ou Che São Paulo Gua, ou Che Jundiaí Gua, ou Che Campinas Gua. Pode colocar sempre o nome da cidade e o Gua que quer dizer de onde. E a mesma coisa, Hande, você faz a pergunta para a pessoa vai responder Che. Vamos supor que a pessoa é de Indaiatuba, então ela vai falar Che Indaiatuba Gua. Che Indaiatuba Gua. A outra pergunta, aqui é um diálogo, estão conversando, né? A outra pergunta seria Mboú. Tá vendo que Mboú, se vocês quiserem anotar, Mboú significa quanto. Me respondam aí se dá para ver bem aqui na tela. Qualquer coisa vocês coloquem o zoom, né, no celular, não sei se dá para colocar. Então, quando fala aqui Mboú, Mboú quer dizer quantos. Aru quer dizer ano. Arupa. Esse pá aqui vem da partícula interrogativa. Então, a palavra correta seria Mboú arupa rereko. Mboú arupa rereko quer dizer quantos anos você tem. Tá vendo que está entre parênteses, inclusive aqui o ano, né? Año em castelhano. Mboú arupa rereko, quantos anos você tem? Aí vocês veem aqui no espanhol que representa como quantos anos tenés. Tá vendo que esse tenés, ele não está dentro da língua castelhana, mas se usa como uma adaptação da língua, né? No Guarani também tem isso. Então, Mboú arupa rereko quer dizer quantos anos você tem. Mboú arupa rereko. E a pessoa responde, areko 25 aru. Como é que é número em Guarani? Então, 20 quer dizer mocoipá, seriam 2 vezes 10. E pó quer dizer 5. Então, eu falaria areco mocoipá po aru. Mocoipá po aru. Não vai confundir papo com papo. Em areco mocoipapo, talvez dá aquela conotação que eu tenho em 2 papos, tá? Então, mocoipapo aru. Aru. Lembrem do eu vou olhar aqui um pouquinho para a câmera. Mocoim Papo Aru Areco, né? Posso falar assim, tenho 25 anos. Ou Areco, Mocoim Papo Aru. Esse reco, areco, vem do verbo guereco, que quer dizer tenho, ok? Agora a outra pergunta. Moopico Rembaapo. Moopico Rembaapo. Moo quer dizer onde. Esse picô seria apenas a partícula interrogativa. Moopico quer dizer onde. Rembaapo vem de Mbaapo, que quer dizer trabalho. Então temos aqui da segunda pessoa ure, que é a conjugação, né? Para quem não conhece conjugação, entre no canal, tem lá bastante coisa sobre isso, falando as regras das conjugações em Guarani. Então, se você ainda não entrou no canal, não conhece o canal, aconselho que você entre, tem várias playlists, então você escolhe lá essas playlists
E participa dessas aulas que eu sempre gravo. E também deixe lá os seus comentários, a sua curtida, que pra gente é muito gratificante. E essa aula aqui do Guarani Comunicativo, a gente vai aprender. Eu vou fazer lives todos os dias. Quando eu não puder, eu vou avisar que eu não vou poder fazer, tá bom? Estou também estudando de fazer depois durante o dia também. Aqui à noite é mais tranquilo, né? Então, Moopi Corembaapo quer dizer onde você trabalha. Em castelhano seria onde trabajas, né? Onde você trabalha. A resposta seria Ambaapo Magpe. Mag provavelmente é uma empresa lá no Paraguai, chama-se Mag, e P quer dizer nessa, né? Próprio, dentro. Quando se coloca o P no final, por exemplo, vou falar Ambaapo São Paulo, P. Trabalho em São Paulo. Esse P seria como se introduzisse dentro daquele espaço, quando usamos P, ok? Então, por exemplo, eu falo assim, onde você trabalha? E trabalho nas Casas Bahia, por exemplo, vou falar assim, né? Então eu falaria Ambaapo Casas Bahia P. Tenho sempre que colocar esse P. Por que esse P? Porque eu estou indicando onde é. Esse P seria a indicação. O Guarani, por ser uma língua aglutinante, por ela ser uma língua que faz posposição, então ela sempre vai posposicionar, tipo, Casas Bahia e não em Casas Bahia. Acho que deu para entender por cima, né? Ou a pessoa também pode responder Che Ambaapo, Secretaria de la Niñez, né? Tá vendo que aqui já temos um Diopará, né? Secretaria de la Niñez quer dizer Secretaria da Criança ou aqui talvez seria, acho que é isso mesmo, Secretaria da Criança, né? Seria a tradução. Muito bem, então eu não preciso teoricamente colocar o che na resposta, porque quando eu falo Ambaapo, já tem aqui a partícula da primeira pessoa que é o a, tá vendo o a aqui? Esse a vem da primeira pessoa, né? Como eu disse, para quem não viu, a gente tem lá as aulas aqui, no caso no canal, que vocês podem acessar e assistir essas aulas sobre pronomes pessoais, né, na conjugação. Então, Ambaapo, Secretaria de la Niñez, tá vendo? Secretaria de la Niñez é um nome que quer dizer Secretaria da Criança, né? Não sei se no Brasil existe a Secretaria da Criança, eu acho que aqui é Conselho Tutelar, eu acho que seria isso, né? O Conselho Tutelar daqui do Brasil. Então, eu posso colocar essa tradução, Ambaapo Conselho Tutelar P, tá vendo? Sempre tem que colocar esse P no final. E não é necessário colocar este tracinho, tá? Eles colocaram aqui por conta que Secretaria de la Niñez é em espanhol, ok? Mas não é necessário, tá bom? Continuando aqui. Aqui então nós vamos reproduzir em Guarani. Como está aqui em espanhol, gente, como eu disse para vocês, isso aqui é uma apostila que é usada lá no Paraguai. E não é traduzida, então a gente vai traduzindo aqui e eu... Opa, desculpem aí. Eu vou pedindo para vocês agora que vocês façam essa tradução, né? Em Guarani desses daqui, ó. Olá, como estás, né? Oi, como você está? Como que eu escreveria isso em Guarani? Pelo que nós acabamos de ver, né? A resposta, bem, e você? E a pessoa vai falar yo, né? Tinha que ter uma vírgula aqui, né? É um errinho deles. Yo, muy bien também, né? Eu estou bem também. Aí onde você trabalha, né? Isso aqui nós teremos que colocar agora em Guarani. Eu vou dar um tempinho aí para vocês, né? Colocar em Guarani. Enquanto isso eu vou pegar um cafezinho aqui. Afinal de contas, nosso canal é Café com Idiomas. Vão reproduzindo aí como que vocês fazem. Me respondem aqui no chat, né? Na mensagem. A tradução de Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo muy bien también. ¿Y dónde trabajas? Ok? 2 minutinhos para a gente fazer isso aí. A gente passou pelas aulas em cima, então 2 minutinhos para a gente fazer isso, ok? Eu vou pegar um café aqui. Servi um cafezinho aqui. Eu sou apaixonado por café, gente. Vocês gostam de café? Falem aí. Cafezinho, aprendi a tomar sem açúcar, bom para a saúde, hein? Vamos cuidar da nossa saúde. Aprender a descartar o açúcar é muito bom também. Enquanto vocês respondem, eu vou aproveitar para ler os chats aqui, ok?
Boa noite, o áudio está bom, muito obrigado. Baixa para Aime Porã, Randê, Ales, baixa para Aime, tá tudo bem? Repea e Porã, Retaiterei. É muito legal. Repea e Porã, Retaiterei. E a gente pode colocar assim, Iporã Terei, tá bom? Aqui está como Asco Broflosvik. Nossa, que difícil a pronúncia, né? Deixa eu tentar de novo. Broflovski, né? Você poderia colocar apenas Iporã Eterei. Tirar o retá, que esse Eterei já é como que eu posso falar para você? Já é o superlativo, né? Já é o de muito, muito, ok? Medicina para a Universidade Central do Paraguai, Cidade del Este. Ok, boa noite. Muito bem. Beleza, gente. Vamos continuar aqui. Eu vi as respostas aqui. Muito obrigado por participarem. Estamos com 14 participantes na nossa live. Tá muito bom, gente. 14 participantes é uma sala de aula. Uma sala de aula, né? Muito bom. Perfeito. Tá dando para ver bem? Comentem aí se está dando para ver bem aqui as letras ou se está muito pequena. Eu vou trabalhar na próxima aula para deixar um pouquinho maior. É que diretamente do PDF, o PDF ele tá na vertical, né? Então ele não tem como esticar muito, né? Muito bem. Vamos então novamente aqui para a nossa lousa. Bom, vimos esta parte, vamos continuar aqui. Aqui também... Deixa eu apagar esses coisinhas aqui. Ó, agora aqui temos, eu vou traduzir aqui na parte número 3. Agora nos encontramos com José, nosso amigo. Conversamos com ele, cumprimentamos e logo perguntamos de onde é e onde trabalha. Então, Baixa para você, né, perguntou. Aí, agora vocês vão escrever aí também, perguntando para ele de onde ele é e onde trabalha. Tá escrito isso aqui, né? Então, a primeira já tem Baixa para você, né? A pessoa vai responder. E aí vocês já vão falar de onde é e onde trabalha. Perfeito? Vão escrevendo aí também. São exercícios pequenininhos, né? Não importa, gente, se vocês escreverem errado, não tem problema, tá? A gente tá aqui para aprender. Deixa eu apagar esses pontinhos. Eu também sou cabeça dura, hein? Entrei aqui treinar e esqueci de apagar os pontinhos. Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, só tem isso mesmo. Aí, esta parte aqui, se vocês puderem responder, tá bom? Pode até, inclusive, dar um print, né? Mas aqui é facinho. Vamos lá de novo. A hora, no caso, vou ler em português, tá? Agora nos encontramos com José, nosso amigo. Conversamos com ele. Qual que seria a conversa? O cumprimentamos, que já está aqui embaixo para você, e logo perguntamos de onde é e onde trabalha. Então, como que eu perguntaria para José de onde ele é? Né? Nós vimos isto agora há pouco aqui atrás, né? Então, eu vou ajudar vocês. Moguapiconde quer dizer de onde você é. Moguapico, lembrem de Mogua. Moguapiconde quer dizer de onde você é. Eu vou até escrever aqui, ó. Moguapiconde, né? Vou deixar em caixa alta mesmo, tá? Moguapiconde quer dizer de onde você é. Eu posso colocar Moopicorembaapo ou Moo... teria que ser Moopicorembaapo mesmo. Moopicorembaapo. Assim, Moopicorembaapo quer dizer onde você trabalha, né? Moopicorembaapo ou Moorembaapo. Posso também tirar esse picô, porque o picô aqui normalmente seria... na verdade seria a partícula interrogativa. Seria como se fosse o signo de interrogação aqui atrás. Tá vendo? Esse picô seria apenas isso aqui. Então, Moopicorembaapo, ou posso falar Moorembaapo. Moorembaapo quer dizer onde você trabalha, né? Perfeito? Então, uma dica que eu queria dar aqui para a pronúncia é aqui na questão do... isso aqui nós chamamos de pulsô, que é a apóstrofe. Nós chamamos de pulsô, né? Deixa eu colocar ela aqui mais grande um pouco. Eu vou aumentar ela aqui pra gente ver direitinho, tá? Isso aqui nós chamamos de pulsô, tá, gente? Pulsô. Quando eu tenho uma letra aqui, por exemplo, A, e depois tenho outra A,
Ou eu vou colocar diferente. Ae. Vai ser melhor assim. Ae, tá vendo? Esta letra aqui, a gente tem que cortar o som. Por que cortar o som? Vou deixar ela em vermelho. Temos que cortar o som pela seguinte questão. Se eu falar AE, tá errado. Tem que ser AE. AE. AE, tá vendo? AE. Então aqui, Mbaapo, tem que ser Mbaapo. Mbaapo. Cortar, não Mbaapo. Tá vendo que às vezes a gente quer falar rápido e falamos Mbaapo. Mbaapo. Não, é Mbaapo. Tem que cortar para dar a dicção desse... a dicção da pronúncia, né? Por exemplo, no inglês, a pessoa fala like, né? Tem que aparecer o K no final, né? Se não aparecer o K no final, eles dizem, né, que não é a pronúncia correta. A mesma coisa aqui aqui no Guarani. Por exemplo, no português nós temos não, 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 né? Tá vendo? A gente acostuma falar não, aquele o some, né? Mas reparem que o an tem que ter aquele an. Não consigo falar, por exemplo, now. Now. Já significa outra coisa. Eu quero dar uma comparação nesse sentido aqui. Tem que falar ae e não ae, tá, gente? Quando tiver pulsou, corta a palavra. Corta mesmo. Tipo, varear. Não varear. Tá vendo? Varear. Varear. A. Sempre cortar. E o A sempre aberto. As outras letras todas vão ser fechada, como se tivessem circunflexo em cima, o acento circunflexo. Então seria E e não E, O e não O, ok? Muito bem, vamos continuar aqui a nossa seguinte página. Aqui nós temos Jaikwami, que vamos entrar aqui na parte do... vamos entrar aqui na parte agora do... como se chama? Dos pronomes pessoais, né? Que é muito interessante para a gente aprender. E como eu estava aqui fazendo... estas aulas aqui tá toda suja aqui. Desculpem, tá, gente? Mas eu vou limpando aqui, a gente vai vendo. De novo. Perfeito, acho que já dá para ver mais ou menos aqui, né? Muito bem, Jaikwami, pronomes pessoais, né? Pronomes personais quer dizer pronome pessoal, né? São os pronomes, agora a gente vai aprender. E eu vou dar aqui para vocês a dica dos pronomes pessoais, que a gente tem que passar por aqui, depois a gente já vai, Eu peço que vocês fiquem até o final, daqui a pouco a gente termina. No final teremos lá bastante palavras com significados para a gente montar a nossa primeira, o nosso primeiro tema lá, nosso primeiro diálogo para vocês trazerem amanhã, né? Vocês trazem lá já no chat amanhã os comentários sobre o que aprendemos hoje, tá bom? Então vamos lá, pronomes pessoais. Che, eu. Che, eu. De, tu, você. Rae, ele. Nhande. Tá vendo que aqui está escrito includente, incluente, quer dizer nós, né? Como no português não tem para o feminino, o nós tipo é um só, né? Não é dois. Então nós temos o nós incluente, quando inclui. Isso aqui pega muito, gente. Como que funciona isso? Por exemplo, eu estou num grupo, eu estou numa reunião e tem tipo 4 mesas, né? E tem tipo todas as mesas ali, alguém se levanta e vai representar e vai falar: "Nós que estamos aqui, todas as mesas". Se a pessoa levantar na mesa dela e falar nós e falando ore, aí vai falar só da mesa dela, não das outras mesas. Nós desta mesa. Deu para entender? E se eu falar Nhande, vai ser nós aqui da reunião. Nhande da reunião e nós da mesa separada. Acho que deu para entender, né? Temos aqui PE, PE. Tá vendo que aqui não tem o pulsor, tá vendo no RAE, tá vendo RAE? Aqui o RAE quer dizer ele e ela, ok? Então RAE, RAE, tá vendo? Não vamos unir com RAE, RAE, não RAE, RAE. PE quer dizer voz, aí aqui no caso é PE e não PE, não vamos confundir também. E raequera, o quera, quera, aqui a gente não vai pronunciar quera, vamos pronunciar quera. Esse acento é só para dizer que a penúltima sílaba é a mais forte na pronúncia, então seria raequera, raequera, ok? Quer dizer eles e elas. Vamos continuando aqui, né? Deixa eu ver essa parte aqui. Vou apagar aqui as
sujeirinha que eu deixei. Comentem aqui o que vocês estão achando da aula. Dá para aprender bem, bastante coisas. Está acrescentando aos conhecimentos de vocês. Deixa eu ver aqui. Poderia fazer um grupo no Whats. Nós temos um grupo no Whats. Eu vou deixar o link aqui no chat assim que encerrar a transmissão. Antes de encerrar, eu vou colocar o link do WhatsApp aqui, porque lá temos bastante pessoas do WhatsApp, tá bom? Vamos lá então. Temos aqui, quer dizer, Jesarecorã. Gente, Jesareco vem de prestar atenção, de Tessareco, né? Jesarecorã, para que prestemos atenção. Esse J aqui já vem da conjugação de nós, né? Para que nós prestemos atenção, ou para que nós demos atenção a isso. Então aqui nós temos, justamente o que eu já expliquei aqui antes do Nhandê. A primeira pessoa plural incluente, Nhandê, inclui a todos, todas. Eles, elas, intervenientes na comunicação, que intervêm na comunicação, a todos ou as pessoas que intervêm na comunicação. A excludente, ore, exclui a uma parte deles. Exemplo, orero guapu, quer dizer, nós sentamos, né? Nós estamos sentados, ou nós sentamos, e a excludente, e aqui exclui uma parte dos receptores, né? Em Nhandê de Guapu, nós estamos sentados, que inclui a todos, como eu já falei antes, né? Então seria isso. Agora nós vamos ver um exercício para isto também, ok? Está aqui o nosso exercício. Opa, toda hora tá apagando aqui. Vamos tendo paciência um pouquinho, gente. É a minha volta das lives, a primeira aula, ainda estou apanhando um pouquinho aqui, mas tudo bem. Ó, aqui nós temos a parte 4, o número 4, né? Que seria: ao encontrarmos com José, façamos-lhe essas perguntas em Guarani com a ajuda de Putivonhara. Putivonhara quer dizer de quem ajuda. Putivon, quiserem anotar aí, ó. Putivon quer dizer ajuda. Ajuda. Putivon, ajuda. E Hara, quem faz. Tipo, Moehara, quem faz, né? Moehara quer dizer professor. Moe, ensinar, e Hara, quem ensina. Putivon, ajuda, e Hara, quem ajuda, né? Ou seja, o ajudador, o ensinador. Seria mais ou menos isso, né? E aqui temos a primeira pergunta em Guarani. Quantos anos tenés, né? Em castelhano, no caso. Quantos anos você tem? Como que eu falaria quantos anos você tem, né? Nós passamos lá por cima. Eu vou escrever aqui novamente para a gente entender melhor, tá bom? Deixa eu fazer aqui, depois eu já reposiciono aqui, né? Arupa. Ó, essa primeira pergunta aqui, vou deixar ela pequenininha para a gente poder enxergar aqui, né? Estão conseguindo ver assim, gente? Aru, né? Quer dizer, quantos anos você tem? A gente falou antes, né? Aru quer dizer ano, né? Então, arupa, esse pá vem da partícula interrogativa. Eu posso suprimi-la também. Posso apenas falar reguereco. Podemos falar também reguereco, ok? Então seria quantos anos você tem? Temos aqui a outra parte, que seria esta outra pergunta. Onde você está trabalhando? Aqui seria isso. Onde estás trabalhando? Em castelhano, né? Podemos traduzir para onde você está trabalhando. Aqui então nós podemos colocar assim, ó. Já vou traduzir aqui com a ajuda. Esse aqui vou ter que ajudar vocês, né? Moopiko rembaapo, né? Rembaapo. Assim, moopiko rembaapo quer dizer onde você está trabalhando. Posso ainda acrescentar o rina aqui no final para afirmação, tá? Moopiko rembaapo, rina, onde que você está trabalhando agora, né? No momento onde você está trabalhando. Então seria moopiko rembaapo, tá vendo que eu corto o a, rembaapo, rina. Quer dizer, onde você está trabalhando? Aqui temos a outra pergunta que seria de onde sos em castelhano, quer dizer, de onde você é, né? Aproveitem também para aprender um pouco o castelhano, né? Quantos anos tenés, né? De onde estás trabalhando e de onde sos, de onde você é. Tá vendo que sos
eres, né? Aí a gente usa sos no castelhano paraguaio. De onde você é, né? De onde sos seria de onde você é, ok? Moon Guapicondé, aqui usaríamos o Moon Guapicondé, tá vendo? Moon Guapicondé. Esse guá é de onde o picô a partícula interrogativa, indê é você, ok? De onde você é, né? De que lugar você é, pode ser também essa pergunta, tá bom? Guapicondé. Aqui temos a outra parte que está escrita assim, ó. Para que venis? Para que você vem, né? Por que razão você veio, né? Maerã picoreju, né? Tá vendo? Maerã. Maerã. Picoreju. Maerã, gente, pode ser também Baerã e Maerã, tá vendo? Esse Maerã quer dizer por quê ou para quê, né? Maerã picou, picou é a pergunta, tá? Reju quer dizer vem, esse ju quer dizer vir, ok? Maerã picou reju, né? É uma pergunta aqui, Maerã picou reju. Então, ou por que você vem, ou por que você está aqui, ou por qual motivo você veio. Este Maerã serve para tudo isso, né? Aí a outra pergunta que temos aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ó. Como se chama tu mamã, né? Então aqui é uma outra pergunta que nós vamos fazer. Baeixapá. Ó, baeixapá, tá vendo? Baeixapá. Herandesi. Assim, tá, gente? Vamos falando aí se dá pra ver. Como se chama tu mamã seria baeixapá herandesi. Baeixapá quer dizer como. Esse pá aqui é a partícula interrogativa. Hera, hera, tá vendo que hera vem de tera? Para a primeira e segunda pessoa a gente conjuga tera como ureira, né? Porque ele muda a sua raiz. E aqui na terceira a gente usa o H para significar que é para a terceira pessoa. Como eu estou perguntando para ele de um terceiro, eu tenho que colocar hera. Por exemplo, se eu quiser perguntar como se chama seu avô, né? Eu tenho que falar Maesha barreira ande de hera. Não tem que colocar reira, porque eu estou perguntando em terceira pessoa, ou seja, estou perguntando de terceiro. Então sempre vou usar hera, que quer dizer tera, ok? Donde vivis, tá vendo que no espanhol paraguaio, né, muda bastante coisas do que a gente vê nos ensinos aqui do castelhano na internet, né? Donde vivis, moon picoreico, né? Seria isso também, moon picoreico, né? Seria isso a pergunta. Moon picoreico quer dizer onde você vive, onde você mora. Esse vivis vem de morar, tá, gente? Quando se pergunta em castelhano donde vive, não se pergunta onde você vive, onde você mora, né? Eu moro em tal lugar. Onde vive, moro em tal lugar, ok? Então, Mopico Reiko é a mesma coisa em Guarani. Reiko vem de Teco, que significa... no caso, vem de Ko, né? Não de Teco. Teco quer dizer vida e Ko é estar, ser, estar. Então, nós usamos de onde você está, onde você mora, fazendo alusão a onde mora. A gente vai ver isso na gramática aqui. Depois do Guarani comunicativo, a gente vai estudar o livro de gramática também, tá bom? Tudo ao vivo. Temos aqui a outra parte, né? Um diálogo bem extenso até, inclusive, né? Quando é tu cumpleaños? Olha que interessante. Quando você faz aniversário? Qual a sua data de aniversário? Cumpleaños quer dizer cumprir anos. Quando é tu cumpleaños quer dizer quando você cumpre anos, né? Ou quando você faz aniversário. Então nós vamos usar aqui Aracaê. Aracaê. Pico. Ne Arambotu. Aqui é um pouquinho mais longo, né? É aquela coisa, muitas vezes a gente vê nas traduções, né? Uma palavrinha de um idioma é uma palavra enorme em outro idioma. No caso desse aqui, né? Aracaepiconde Arambotu, né? Vou ler mais devagar. Aracaepiconde Arambotu. Arambotu quer dizer aniversário. Muito bem. Vamos esmiuçar esta palavra. Ara quer dizer tempo, e botu fechar. Então, fecha de tempo, ou fechar um ciclo, fechar um tempo, né? Então, Arambotu vem disso. Fechamento de um ciclo. Olha que linda a tradução, né, gente? Estou fechando um ciclo, não estou fazendo aniversário, né? Um ciclo de tantos dias, que são os 365 dias do ano. Estou cumprindo mais um ano de vida. Então, estou fechando um ciclo da minha vida e começando um novo ciclo, ok? De é tu, né? Picou aqui, como eu falei para vocês, é a partícula interrogativa.
E arakae quer dizer quando. Todas as vezes que você for falar quando, você vai falar arakae piko, quando em pergunta, arakae, ok? E temos, eu acredito que seja a última pergunta aqui, que hora tens, né? Tá vendo? Todas essas coisas, gente, é aniversário, inclusive tem vídeos na internet que eu postei, ou seja, aqui no YouTube mesmo, né, aqui no canal, sobre como cantar parabéns em Guarani, como que falamos Arambotu, né? Arambotu, no caso, é o aniversário, né? E temos também sobre a hora. Agora aqui temos no castelhano falando que hora tenés, né? Que horas você tem, ou seja, que horas são, né? Aí a gente vai perguntar, bae, aravopico, rereco, aravopa, pode ser aravopa ou aravopico, ok? Aravopa, rereco. É aravopa, vou colocar aravopa, porque a gente vai traduzir ao pé da letra que ele está perguntando aqui, né? Que hora você tem, né? No caso, a gente não pergunta para alguém se ele tem hora, a gente vai perguntar que horas são agora, né? Então, partindo dessa premissa, a gente vai colocar aqui no Guarani assim. É aravopico coanga, tá? Aravopa, pode ser aravopa mesmo, coanga, tá? Coanga. Assim. Tá dando pra ver, gente? Se não der, vocês vão falando aí. Então, aqui, ó. É aravopa rereco, quer dizer, que horas você tem, né? Normalmente eu acho meio feio perguntar que horas você tem, né? Então a gente pergunta, é aravopa coanga, quer dizer, que horas são agora? É aravopa, tá vendo que aravô quer dizer hora, aravô. Vamos também entender por que aravô. Ara quer dizer tempo, como eu já falei, ara é tempo, e vô quer dizer cortado, tipo, vô é quando está assim, feito corte. Como que eu posso explicar isso? Quando a gente pega um pedaço de carne e faz um corte na carne, mas não separa, fica aquele corte, aquela abertura, seria uma abertura, né? Então, aravô quer dizer abertura de tempo, né? Ou um pedaço de tempo, uma fração de tempo, né? Então, aravô seria isso. Aravô pacoanga quer dizer que horas são agora, né? Bom, aqui também terminou essa parte, deixa eu só apagar aqui. E aí, gente, gostaram desse diálogo? Quiserem fazer um print? Deixa eu tirar os pretinhos aqui e vocês fazem um print disso aqui, que aqui nós temos um diálogo até interessante, né? Digam aí se está interessante o diálogo, se está legal. Eu vou, inclusive, apagar rapidinho aqui este aqui, para vocês verem aqui o diálogo como está. Tirar isso aqui. O diálogo está assim, né? Aí eu vou voltar aqui de novo. Ok, deixa eu limpar aqui. Foi a tradução que nós fizemos nesta parte, né? Vão comentando aí o que vocês acharam até agora das aulas, se está legal, se está boa. Deixa eu ver aqui nos chats se alguém mandou alguma coisa. Perfeito, muito bom. Ixi, eu fico tão feliz quando eu ouço essas coisas que está perfeito, bom. Gente, por ser ao vivo, eu nem vou cortar essas aulas, tá? A gente vai deixá-las assim mesmo, né? E peço aí desculpa, porque não tenho ainda tanta experiência com aulas ao vivo. Mas o intuito aqui é da gente aprender, né, o Guarani, né? Então vamos continuar, né? Estamos na página 5 já do nosso livro. Temos 70 páginas deste livro, Guarani Comunicativo. Na página 6, eu vou ter que apagar. Eu vou voltar aqui antes. Deixa eu tirar aqui e apagar este diálogo aqui. Isso aqui eu vou ter que apagar tudo pra... Não vai ter jeito. Tem que apagar assim. Rapidinho já limpo aqui pra gente continuar, tá bom? Muito bem, agora a gente está aqui, né, nesta parte aqui, que temos algumas palavras interrogativas, né, algumas frases. Quando se fala palavra, pode ser frase, tá? Interrogativa, né? Então aqui nós já temos com a sua própria tradução. Está tão interessante que já temos já com a tradução, né? Então deixa eu puxar aqui um pouquinho. Se está cortando, vocês falem aí pra mim, porque... eu vou acompanhar aqui também no celular. Acho que tá bem assim. Tá ótimo. Maitei, Baixapá, todo mundo, aula muito boa, é o único do mundo. Oh, muito obrigado.
Gente, obrigado por estarem participando da live. Se vocês quiserem compartilhar nos grupos de WhatsApp de vocês, compartilham aí. Esse aqui vai ajudar bastante pessoas, né? 15 pessoas participando da nossa aula. Que maravilha. Muito obrigado, gente, por acompanhar. Deixar a noite de domingo de vocês e acompanhando as nossas aulas. Bom, vamos continuar, né? Aqui, algumas frases interrogativas ou algumas palavras interrogativas, né? Vamos aprender isto. Mbae quer dizer que. Mbae que. Mbae pico ere. Que está dizendo? Em castelhano decimos que decís, né? O que estás dizendo, o que decís, né? Seria em castelhano. Mbae quer dizer que, né? Pico é a partícula e ere vem de falar. Então, o que você está falando? O que você diz, né? O que você falou, né? Seria também outra forma de pergunta. Baeixa quer dizer como. Baeixa, tá vendo? Bae que, baeixa como. Então, baeixa pandereira. Areira, já falamos lá no início, né? Quer dizer nome. Então, qual é o seu nome? Ou como é o seu nome? Aracaê, que eu já passei ali. Aracaê quer dizer quando, né? Quando. Moon quer dizer onde. Então, temos aqui Aracaê pa ne arambotu. Tá vendo? Ne arambotu. Quando que é seu aniversário, né? Aracaepa ne arambotu, quando é tu cumpleaños? A gente já acabou de passar por isso aqui, estamos aqui de novo. Tá vendo que eu fiz a tradução do jeito que eu imaginei, né? Do jeito que eu entendo. E aqui nós temos de uma forma que eles também nos abrevia. Ne arambotu, tá vendo? Ne arambotu, ok? Mo quer dizer onde. Este donde aqui do castelhano quer dizer onde, tá? Mo, onde. Mo picoreiko, onde você vive, ou donde vivis, né? Mbaeran, Mbaupé. Mbaeran, Mbaupé, quer dizer para quê, né? Para quê? E Mbaupé também podemos falar para quê. Usamos mais Mbaeran e usamos também Maeran, ok? Aqui eles colocaram Maeran, Mbaeran pareju, né? Mbaeran pareju. Não está com a concordância verbal. O jeito correto mesmo foi a forma que eu falei. Maeran pareju, Maeran picoreju, né? Maeran picoreju ou Maeran pareju. Tem que ser um ma e não um ba, ok? Mava, mava quer dizer quem, mava, mava, quem. Mava pa ou, né? Tá vendo que aqui mava pa ou quer dizer quem vem, né? Quem está vindo, quem vem. Mava pa é quem, o pa é da partícula interrogativa. Mava pa ou, quem vem. Mbaere quer dizer por quê. Mbaere, por quê. Então, a palavra interrogativa. Mbaerepa nderejui. Mbaerepa nderejui. Por que você não veio, né? Ou por que não vem? Aqui no caso seria Mbaerepa nderejui. Que se eu falar Mbaerepico nderejui, então por que você não quer vir, né? Mbou quer dizer quanto. Mbou pa rejogua. Gente, jogua quer dizer comprar, tá? Ire da segunda pessoa. Então, quantos você comprou, né? Em castelhano você diz quantas compraste ou quantos compraste, ok? Muito bem, vimos esta parte, vamos tocar aqui, tem bastante coisinha ainda pra gente ver. Obrigado mais uma vez por estarem aí acompanhando. Nyamonyeemi konyemongetá. Nyamonyeemi konyemongetá. Nyamonyeemi quer dizer vamos ler, ou vamos dar voz, vamos ler, né? Monye quer dizer ler, mi, a palavra carinhosa, e nha, nós, né? Então, vamos ler. Ko quer dizer este. Aqui, gente, é o adjetivo demonstrativo de presença. Ko, que está em meu alcance, né? Isso eu vou explicar numa aula próxima, ok? De vez em quando vai aparecer um barulho igual apareceu agora, tá? A gente mora aqui próximo da rua. Nyamonyeemi ko nyamongetá. Nyamongetá quer dizer conversa, diálogo. Nyamongetá. Então aqui fala... fijémonos nas partículas ressaltadas em negrita. Quer dizer, vamos prestar atenção, ou prestemos atenção nas partículas destacadas em negrito, né? Ou aqui não está em negrito, está em vermelho, mas está em negrito, digamos assim, né? Então, baeixa pa. Tá vendo que o pa seria a partícula interrogativa, por isso ela está em negrito, tá vendo? Nereira. Aí, como se chama? Como você se chama, né? A resposta seria Joana, Juana. Me llamo Juana, Juana, né? Em Guarani seria Joana. Moguapicó, tá vendo que o picó também está em negrito? Então, Moguapiconde seria de onde você é, né? Che Concepción, Gua. Eu sou de Concepción, né? Concepción é uma cidade no Paraguai, então chama-se Concepción, que é, na verdade, um departamento que seria um estado.
Então é isso que nós lemos aqui. Mogua picô, tá vendo que o picô é a partícula interrogativa e a partícula pá também interrogativa. Eu sei que vocês já querem saber quando que usamos picô e quando que usamos pá. Vamos ver isso na gramática. Se vocês querem, comentem pedindo a gramática. A gente vai intercalando as nossas aulas. E vamos ser felizes com o YouTube que nos ajuda a dar essas aulas tão interessantes que é o Guarani. Muito bem, vamos partir para a próxima página. Aqui eu diminui um pouquinho. Esta parte aqui, gente, eu estava fazendo um teste antes de entrar ao vivo, porque a gente faz um teste, né, para ver se está tudo ok, né? E aí eu acabei não apagando aqui essas partes. Vocês desculpem aí. Eu tenho a mania de ficar riscando muito aqui, né? Mas não saiam da live não. Fiquem aí mais um segundinho, aproveite e toma uma água, toma um café, olha na mensagem do WhatsApp, manda para o seu amigo, para sua amiga. Estou estudando Guarani. Olha que chique, gente, estudar Guarani ao vivo ainda. Isso é muito chique, gente. Uma língua que está quase sendo extinta, né? E a gente está aqui ao vivo estudando ela. Não é um orgulho isso? Falei a verdade, gente. Não é um orgulho a gente aprender uma língua que é milenar e ainda ao vivo, né? E com um falante. Eu sou um falante. Além de falar o Guarani, eu sou apaixonado por esta língua, né? Então, estou muito feliz por estarmos aqui nesta aula, tá? Vão comentando aí, eu vou apagar um pouquinho mais que a gente já vai começar de novo isso aqui, né? Então vamos ver aqui. Temos esta parte aqui primeiro, eu vou deixar bem grande para a gente poder ver aqui, é o máximo zoom que eu tenho. Ainda continuando aquela parte, né, dos ressaltes em negrito, mo, picô, reicô, picô, tá vendo que picô de novo é como se diz? É a partícula interrogativa, né, que estamos aqui destacando em negrito. No caso a gente pintou de outra cor, né, eles pintaram na verdade, né. Reiko quer dizer de onde você vive, né. Aí a pessoa fala, Aiko Paraguaípe. Gente, Paraguaí quer dizer Assunção, o nome de Assunção em Guarani é Paraguaí, tá? Para quem não conhecia, anotem aí, Paraguaí. Paraguaí com Y no final. Então, Paraguaípe em Assunção, que quer dizer o nome Paraguai oficial, ok? Moogui Pico Rejuco Anga, tá vendo? De onde você vem agora? Olha esse diálogo que interessante aqui para nós, né? Moogui Pico Rejuco Anga, quer dizer Moogui Pico Rejuco Anga. Ó, Moogui Pico Rejuco Anga, quer dizer, de onde você está vindo agora? Ou de onde você vem agora? De onde você está vindo, né? No nosso português bem coloquial. Aí a pessoa responde Aju Sherogagui. Aju Sherogagui, tá vendo? A da primeira pessoa e Ire da segunda pessoa. O Ju quer dizer vir, né? De onde você vem? Estou vindo de casa. Rogagui, da minha casa. O Gui aqui é de lá, né? Vengo de mi casa, em castelhano. Venho da minha casa. Moopico rehoreina. Moopico rehoreina, né? Moopico reho quer dizer onde você vai, né? Ireina está, tipo, está indo, né? Para onde você está indo? Ou para onde você irá? Ou para que direção você está se dirigindo? Seria isto, este moopicoreho reina. Esse reina, gente, a gente vai aprender também dentro da gramática. Talvez neste livro tenha mais para frente a explicação, mas na gramática está bem mais completa. E a pessoa, aha xerembiaporrape, quer dizer, estou indo onde eu trabalho. Xerembiapô quer dizer onde eu faço o meu trabalho. Rape quer dizer lá, onde, né? Seria mais ou menos essa expressão, né? Então, ahá, estou indo. O ra quer dizer de ir, né? Ju é vir e ra, ir. Ok? Então, ahá, estou indo, né? Xerembiaporrape, onde eu faço o meu trabalho. Ou onde eu pratico o meu trabalho, né? Voy a mi trabajo em castelhano. Moopico rembaapo. Moopico rembaapo quer dizer onde você trabalha, né? A gente já viu isso antes e estamos vendo aqui de novo. Aqui é um diálogo completo já, né? Onde você trabalha? Moopico rembaapo, né? Eu trabalho, né? Aí aqui está a resposta. Ambaapo, Secretaria da Função Pública.
Ambapo, Secretaria de la Función Pública, né? Ou trabalho na Secretaria da Função Pública, né? Ou na Secretaria Pública, não sei como seria aqui no Brasil o nome de Secretaria da Função Pública. Então a pessoa está falando assim, eu trabalho na Secretaria Pública ou na Secretaria de Funções Públicas, né? Ou pode ser no poupa-tempo, em algum lugar assim, algo que tenha uma função pública, né? Outra pergunta. Rerecópico teléfono? Rerecópico teléfono? Você tem telefone, né? Tenés teléfono em castelhano, né? Tenés teléfono quer dizer você tem celular? Esse telefone seria um celular, né? Um número de celular no caso, né? Rerecópico teléfono? Você tem telefone? Né? Seria isto a pergunta. Rerecó vem de ter. Re da segunda pessoa e picô a partícula interrogativa. A pessoa pode responder arecó. Somente isso. Tenho? Tenho sim, né? Arecó. Não precisa reafirmar com um sim, né? Arecó. Ok? Arecó, né? Tenho. A pergunta. Bou picô e número. Bou picô e número. Bou quer dizer quantos, né? Picô, a partícula interrogativa. Picô, quantos? No caso, podemos afirmar. E número. Tá vendo que esse i, gente, é a partícula da terceira pessoa para indicar algo. Então, e número, eu estou falando o número dela ou dele. Ou seja, qual é o número dele ou dela? Aqui no castelhano nós usamos su para a terceira pessoa. Então, qual é su número? Se eu fosse falar seu número, tá vendo que no português a gente muda. Quando a gente fala assim para uma pessoa, qual é o seu número? Eu estou perguntando diretamente para ela em segunda pessoa qual é o número dela. Se eu for falar para alguém assim, perguntando, tipo, para você que está me assistindo, qual é o número da sua mãe, por exemplo? Então, no português nós falaríamos qual é o número dela, né? Falando de sua mãe. No castelhano, não. No castelhano nós usamos qual é su número para a terceira pessoa já. Usamos o su. Então aqui, bóbico e número, quer dizer, qual é o número dele ou dela, da terceira pessoa, ok? Seria isto a tradução disto aqui. E ainda temos aqui sobre as partículas interrogativas que vamos aprender mais um pouquinho. Mas antes disso eu vou tomar um cafezinho, tá, gente? Deixa eu pegar aqui meu café. Tome uma aguinha, um café, já estamos quase finalizando. As aulas são longas mesmo, tá? Eu fico aqui, se deixar eu fico a noite inteira. Já estamos chegando quase no final, tá? A gente vai passar a lição uma inteira, que ela é um pouco longa, né? Tem bastantes páginas, mas eu acredito que já estamos aprendendo bastante coisas, né, gente? E o meu café aqui para mim me sentir feliz. Vou ler aqui um pouquinho o chat. Uma pergunta aqui. Se Paraguai é a cidade de Assunção, como se chama o país Paraguai em Guarani? Então, o país se chama Paraguai. Paraguai, eu vou falar para vocês o que é Paraguai. Paraguai seria um nome de um lugar, Paraguai. E quer dizer o rio, né? Então, o Paraguai seria o Rio Paraguai. Nós chamaríamos Rio Paraguai de Paraguai. Então, Paraguai, a tradução é Rio Paraguai, né? E por isso se deu o nome à Assunção de Paraguai, que quer dizer o Rio Paraguai passa por lá, deve ser esta referência, né? Que nem aqui Jundiaí, a cidade que eu moro em São Paulo, chama-se Jundiaí. Então, Jundiaí quer dizer Jundiá é um peixe, que é o bagre, e né, que foi aportuguesado, digamos assim, Jundiaí. Então esse seria a água, né? Então o Rio Jundiaí, né? Jundiaí seria isso, Rio Jundiá, é o nome da cidade, né? Então seria mais ou menos isso. Mas eu vou procurar me informar melhor qual seria o nome Paraguai. Acho que é Paraguai mesmo, né? O nome próprio não muda, né? Temos que ver por que se deu o nome de Paraguai para ele, né? Perfeito? Paraguaiupe Raguarani. Tem um grupo de zap sim, que significa Dilma, né? Dilma. Dilma quer dizer Ju, gente. Ju, esse Dilma, ele não existe, tá? Esse Dilma, ele seria... Eu tô tentando entender aqui o que ele quer dizer. A Dilma, por exemplo, quando eu falo a Dilma, né? Eu já vim. Esse ma vem de passado, tá? Que é um pretérito perfeito, algo assim. A gente vai ver isso também dentro deste Guarani comunicativo, tá? Eu não sei colocar o link. Bom, eu vou colocar o link aqui, tá, gente? Não tenho palavras por essa aula. Algo muito raro, muito valioso. Isso mesmo, gente. Muito obrigado. Eu vou lendo aqui mais uns chats. Vão tomando aguinha aí que a gente vai pegar mais um pouquinho de páginas aqui. Agora vai ser um pouquinho mais extenso aí.
E não saia da live. Quanto mais like, vai ser melhor pra gente. Se a partícula interrogativa fica no meio da frase, então não há ponto de interrogação? Teoricamente não tem ponto de interrogação. Isso é importante, essa pergunta, tá? Teoricamente não tem ponto de interrogação no Guarani, tá? A gente usa ponto de interrogação por referência. Inclusive, no castelhano, quando a gente escreve castelhano, né? O signo de interrogação, que é o ponto de interrogação, ele abre e fecha no castelhano. Eu muitas vezes no português, quando eu estava aprendendo, me confundia. Eu estava lendo um texto enorme. Quando chegava lá no final era uma pergunta. E eu não sabia, porque não tem o signo que abre a interrogação. Eu acho isso no português que, para quem aprende, é um pouco difícil. No espanhol, quando você for ver qualquer interrogação, ela já abre com o signo de interrogação. Exclamação que seja, qualquer coisa que tenha esses pontos, né? Ele já abre e depois encerra. E no português não, no português só encerra, né? Então, eu tava lendo um livro lá e veio até embaixo, um parágrafo inteiro quase, eu vi que era uma pergunta. Falei, oh meu Deus, que coisa, né? Ou às vezes confunde, tem uma vírgula e depois continua a pergunta. Então, no caso, às vezes confunde, porque a gente tá lendo ali para quem tá aprendendo isso, né? Para quem já entende, já é diferente, né? Deixa eu ver o que mais. A partícula interrogativa não fica no final da frase. Ela vai ficar no final da questão, do que da palavra que usa a partícula interrogativa. Então, isso que é o difícil, às vezes, que tem que explicar na gramática, né? A gente tem que identificar, por exemplo, se eu for perguntar quando, né? Se eu for fazer a pergunta de quando, eu tenho que colocar no quando a partícula interrogativa, não no final da frase inteira. Tem coisas que no final da frase inteira vai ser usado. Em poesia, a gente vai ver algumas poesias em Guarani, a gente vai interpretar melhor esta parte, tá? Rohaihu Paraguai, te amo Paraguai. Bateco, hermano. Aicoporá, deixa hermano, vai lá porte. Deixa eu ver o que mais aqui que temos. Tupi-Guarani tem muito a ver com a natureza. Me segue como Anderson Silva em YouTube. Vou te seguir sim. Tem algum grupo? Temos o grupo de WhatsApp. Ouvi dizer que o país Paraguai tem origem em um cacique chamado Paraguai. Pode ser que tenha. Paraguai, né? Deve ser isso. Vou mandar o link sim, tá bom, Davi? Faz muito sentido ter o sinal de interrogação como no espanhol. Isso mesmo, faz muito sentido, porque... Por que faz sentido, gente? Eu falo isso porque eu aprendi o português e é bem difícil nessa situação, sabe? E o português também tem coisas curiosas, né? Por exemplo, como que um gringo, por exemplo, vai chegar, rachei o bico. Imagine um gringo falando rachei o bico, né? O que é rachei o bico, né? São expressões que a gente usa que não tem nada a ver com português, né? Por exemplo, eu sou poeta, eu escrevo poesias. Eu tenho inclusive um livro de poesia e vendo ele no formato PDF para arrecadar dinheiro para lançar esse livro. Se alguém inclusive quiser ajudar, ele custa R$ 29,90 e eu mando ele no formato PDF. São poesias românticas, né, para todas as faces do amor. Então, a poesia serve ao mesmo tempo para uma criança, um avô, um pai, uma mãe, um irmão, a namorada, a esposa, né? Então eu fiz descomplicado, tá? Se vocês quiserem, mandem mensagem também e vão me dar uma força também para me lançar este livro, que eu pretendo traduzi-lo em Guarani também, né? Então, dentro da poesia, nós temos a licença poética. E na licença poética nós falamos assim. Eu vi uma frase muito interessante, que não é minha, tá? E diz assim, o menino choveu na cama. O que vocês interpretam disso? O menino choveu na cama. Né? Então são expressões que a gente usa que podemos também usar as expressões em Guarani. Como o rapaz falou aqui que o tupi é muito envolvido com a selva, né, com a floresta, a gente tem o Guarani, né, em sua essência, que esse Guarani que eu ensino também é o tupi, tá? Em sua essência é o tupi. A gente tem a essência do Guarani, que ele se refere muito à água. Tudo que nós usamos o então vou dar até uma dica aqui para vocês pronunciarem ó. Congelem a língua aqui embaixo, abrem um pouquinho a boca, tá vendo? Né? Tem que ser esse então quer dizer água, tudo que é relacionado à água. E água é vida e a água sempre existiu, né? Na palavra de Deus está escrito que quando Deus criou o mundo, né? O Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, né? Então as águas já estavam ali, né? Então ela é essencialmente vital, né? Então por isso eu acredito que o Guarani se refere, né, muito a essa questão de né? E inclusive su, por exemplo, né? Olha que nome interessante, su, né? Que é a mãe, né? Tem o no final, né? A gente pode estudar a filosofia, a gente precisa visitar, né? Eu inclusive
Quero patrocínio se vocês me ajudarem que o canal cresça mais e o canal comece a me monetizar mais. Eu vou começar a visitar aldeias, é o meu sonho, visitar aldeias, filmar, conversar com pessoas, conhecer mais a cultura, mais a fundo, né? Pena que eu morava em volta de 12 aldeias e nunca visitei, ou seja, visitava muito pouco com meu pai. Meu pai tinha bastante influência com índios, né? E eu visitava muito pouco, pena que não visitava mais, né? Inclusive aprendi com eles 60 tipos de remédios naturais. Olha só, eles são muito inteligentes. Eu vou contar uma história que aconteceu com a minha mãe. A gente já vai retomar nossa aula, vamos conversar um pouquinho. A minha mãe, eu tenho 11 irmãos, 10 irmãos, 11 irmãos. Eu e minha irmã mais velha nascemos no hospital, né? O restante tudo em casa. Minha mãe ficava lá, daqui a pouco escutava a criança chorando, nascia com parteira, né? E teve um dia que a minha mãe nasceu meu irmão e minha mãe desfaleceu, né? Ela, eu acho que, eu não sei como chama, se é placenta, não sei qual que é o nome do que estourou lá e não saiu, precisava sair uma parte, né? E minha mãe teve sozinha a criança, ela sozinha, meu pai ajudando lá, né? Situação difícil, muita pobreza extrema, né? E a minha mãe desfaleceu porque algum resíduo que ficou não saiu, né? E não sabia o que fazer. Meu pai começou a chorar, ela desfaleceu nos braços dele morrendo. Aí meu pai lembrou, tinha uma índia, né, que morava mais pra cima. E meu pai foi correndo até ela, foi lá e pediu socorro. Essa índia chegou em casa e até me arrepia isso, né? É muito interessante. E ela, a nossa casa assim, meu pai, a gente tinha um terreninho de 1 hectare mais ou menos, né? E ele deixou lá um bosquezinho, né? Um mato assim, a casa, é uma casa de tábua, piso de chão batido, coisa bem extrema mesmo, sabe? E fogão a lenha do lado de fora ali, era a nossa cozinha, né? E essa índia chegou e ela foi pra trás de casa ali no terreiro, perto da onde tinha mato, catou uns gravetinhos e catou uns matinhos e fez um chá. E deu pra minha mãe. E dali 10 minutinhos, minha mãe voltou, aconteceu tudo o que tinha que acontecer, e está saudável até hoje. Olha só a sabedoria que eles têm, que nós nem conhecemos. Gente, se fosse dentro de um hospital, talvez teria que fazer uns procedimentos grandes, cirurgia, não sei o que lá. Com ela foi simplesmente um chá e o conhecimento, né? E não foi nada de feitiço, não. Foi um chá mesmo que ela preparou e deu para minha mãe. Não fez nenhuma oração, nem reza, nada. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe que eles têm e que a gente precisa conhecer. E as pessoas sufocam essa cultura. Vamos dar força para isso, me ajudem nisso. Eu quero muito entrar e ter esses conhecimentos com eles, gravar, ter vídeos disso, gente, é muito interessante. Para quem não sabe, eu trabalho com filmagem também, tá bom? Bom, vamos continuar então, né? São histórias, tem muitas histórias. Eu conheço, por exemplo, um remédio chamado cangorosa. Pesquisem depois, cangorosa. Cangorosa é uma raiz, ela é vermelhinha, né? Esses dias, inclusive, eu fui fazer um ensaio de casal, que eu faço filmagem, foto, né? Aqui na Serra do Japi, perto da Serra do Japi, aqui em Jundiaí. E andando, nós fomos até uma cachoeira e eu achei essa planta cangorosa. Eu falei pra ela, olha que legal, isso aqui é a cangorosa, tirei e trouxe pra casa, né? Então ela é uma raiz que a gente seca, moe ela e ela serve, sabe para quê? Para curar princípio de câncer. Então se você, tipo, tiver lá alguma coisa que o seu câncer possa se desenvolver em você, ela inibe isso. Esse chá inibe, gente. É impressionante, né? Então, tem muitas coisas, né? E os índios, eles chamam isso de Arandu Kaatu. Arandu quer dizer sabedoria e Kaatu é mato, floresta, Kaatu, né? Kaa na verdade, é erva, né? Então, ervas, né? Então, eles chamam de Kaatu, quer dizer um monte de ervas, né? Então, seria o Arandu Kaatu, seria isso, né? É a sabedoria da floresta, do mato, né? E o que eles prezam muito. E eles fazem essas festividades lá no Paraguai, os Guarani. E depois temos várias outras etnias, né? Temos o Mbuá, lá no Paraguai tem o Nivaclé, a Dioreu, tem vários grupos, várias etnias, né? Bom, vamos continuar aqui então, já conversamos bastante. Se formos contar história, passaremos a noite inteira aqui, né? E os índios são muito inteligentes, muito mesmo. Lá no Paraguai, enquanto eu tô limpando aqui, eu vou contar também essa história. Tinha um índio chamado Anselmo. Eles são da raça Guayaqui. Nós chamamos de Guayaqui, que é o Guayaquil. São uns índios ruivos, né? Eles têm os cabelos ruivos. E tem um outro tipo de índios lá que falam japonês. Olha só que interessante. Eu até acredito que essa língua seja, por exemplo, derivado do asiático.
Porque tem bastante coisa. Esses dias eu vi uma professora de coreano aqui no canal, aqui no YouTube, né? Que ela falou uma frase que parece muito o Guarani. Praticamente idêntico. A pronúncia ali é um pouquinho diferente, mas é praticamente idêntico do pronome pessoal ainda, né? Então é muito interessante, né? São culturas. Se vocês souberem de história, vão escrevendo aí também. O que vocês acham de a gente fazer um vídeo ao vivo com participações na live? Tipo, eu pago agora uma licença que todo mundo consegue participar ao vivo, em vídeo, né? É como se fosse a sala de aula mesmo, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer isso para que possamos participar nessa aula, né? Bom, a gente viu até aqui Mobupico e número, né? Quanto é o número dela? E agora nós vamos aqui, partículas interrogativas. A live não tem hora para fechar, tá bom? Graças a Deus eu durmo tarde e não gosto muito de dormir, né? Então a gente vai continuar aqui bastante na live, tá bom? Estamos com 24 participantes. Oh, que maravilha, gente. 24 pessoas. É bastante pessoa, viu, gente? Já pensou 24 pessoas? Dá para fazer uma festa em Guarani, né? Olha que interessante. Ao longo, quando o meu canal chegar em 10 mil inscritos, eu estou promovendo um encontro, tá? E já estou falando desde agora, eu vou ver certinho como vai ser esse encontro. Um encontro para a gente fazer uma palestra, convidar pessoas, professores. O que vocês acham dessa ideia? Acho que vai ser uma ideia muito legal, né? A gente fazer um encontro do nosso canal de Guarani, né? Então, ajudem a gente aí para crescer, chegar nos 10 mil inscritos. A gente tem mais arrecadação e consegue fazer esse encontro maravilhoso que vai ser gravado. E cada um pode dar seu depoimento, como foi, como... Gente, é grande coisa que estamos pensando, né? Para que o nosso Guarani realmente cresça, né? Beleza? Vamos lá? Partículas interrogativas. Partículas interrogativas. Aqui está em castelhano, mas eu vou ler em português. E graças a Deus eu consigo traduzir ao vivo. Para formular perguntas em Guarani se utilizam as partículas sufixas. Sufixas quer dizer depois, né? Prefixas é antes, sufixas é depois, ok? Então por isso que ela vai no final da frase. Pa, né? Picô, piô. Esse picô é uma abreviação do piô. Temos aqui também icô, né? Esse icô e ticô, né? Tem pessoas que vai depender da região vão usar isso. A gente vai usar mais o picô, que é o correto, tá? Pa e picô, ok? As mesmas vão pospostas à palavra interrogativa. As mesmas ficam posposicionadas às palavras interrogativas. Então, o que quer dizer isso? Elas sempre vão no final da palavra. Então, se nós temos moon, ela vai depois do moon, né? Isso que quer dizer aqui. Aí aqui fala assim, o castelhano carece desse tipo de partículas. Ou o português, né? Carece. Carece quer dizer... não tem, né? Ele não tem essa necessidade, né? Desse tipo de partícula. Nesse idioma, a interrogação se expressa através da entonação, tá vendo? Interessante. Através da entonação a gente expressa a interrogação. Então, mon picou, né? Mon, se eu falar mon, né? Eu tô xingando. Então, todas as coisas vai a partir da entonação de voz, né? Que nem diz, né? As palavras têm o poder, né? De mexer com os sentimentos, né? Então, assim, uma palavra bem falada, né? Ela sempre vai mexer de acordo com a sua entonação de voz, vai mexer com seus sentimentos, né? Então, na expressão oral e por meio do signo de interrogação, na expressão escrita. Na expressão oral, ela tem vai ser tipo através da entonação, a gente vai fazer a interrogação através da entonação de voz na expressão oral. E por meio do signo de interrogação na expressão escrita. Por que eles colocam por meio de signo de interrogação? Para a gente entender, porque a gente está acostumado, a nossa lição diária é isso, né? Quando a gente, para identificar uma pergunta, a gente tem que ver ali o ponto de interrogação, senão a gente não identifica que é pergunta, né? Mas no caso, o Guarani usa partícula. Então, quando você vê uma partícula, você já sabe que é interrogação, tá bom? As partículas pá e picô são as corretas desde o ponto de vista acadêmico. Foi o que eu falei para vocês, tá vendo? Pá e picô são as corretas desde o ponto de vista acadêmico, né? Quer dizer, para quem estuda, para os estudiosos, né? Mas, na linguagem coloquial, se usam as formas piô, icô, ticô, que são variantes do picô, ok? Em Guarani, graças à existência de partículas interrogativas específicas,
não é necessário usar o ponto de interrogação, que são esses daqui representados no espanhol, tá vendo que abre e fecha, né? Entretanto, ou sin embargo, quer dizer, porém, né? Pode-se utilizar se assim desejar. Pode ser utilizado se assim desejar, se assim quiser, né? Para evitar confusões, tá vendo? É somente para evitar confusão que a gente usa as partículas, ou seja, o ponto de interrogação, né? Se for usar, né? Será ubicada somente no final da oração. Oração seria a da palavra, da ação, né? Da palavra, no caso, né? Como no inglês e... Aqui acho que tem mais coisa. E no português eu acho que ia falar aqui. Não sei por que não apareceu aqui. Aí temos aqui o Techapurã, né? Techapurã quer dizer exemplo, né? Techapurã é exemplo, para que se possa ver, né? Então seria exemplo. Baixa pandeireira, tá vendo? Que não precisa da partícula interrogativa e aqui ele colocou a partícula interrogativa no final para não ter confusão, né? A partícula picô também expressa outros conteúdos além da interrogação. É o que a gente vai aprender aqui, né? Expressa surpresa, né? A pessoa fica estupefata, surpresa, estranheza ou admiração. A partícula picô também pode expressar. Aí a pessoa fala assim: você viu o que aconteceu com ele, né? Aí você fala, picou? Mas, sério? Nossa, seria essa expressão de surpresa, de estranheza. Picou, né? Tipo aquela ironia. Sei, né? Você pode usar picou, né? Entendeu? A gente usa da manha da entonação para expressar ou admiração. Picou, né? Picou, podemos usar também para uma admiração. Nossa, que maravilhoso, né? E perante uma informação inesperada que se recebe, por exemplo, Ohoba equeningo shira Espanhape. Ohoba equeningo shira Espanhape, né? Ohoba eque quer dizer ele foi, ele tem ido, meu filho foi-se à Espanha, né? Shira quer dizer meu filho, né? Então, meu filho se havia ido à Espanha, está escrito aqui em espanhol, né? Mi hijo se havia ido à Espanha, né? Meu filho tinha ido, né? Havia ido, né? Havia ido à Espanha. A pessoa fala, picou, sério? Picou, né? Sério, né? Em castelhano decimos, en serio? E outra coisa aqui que vai causar também um espanto, né? Querré o Manon José de Arui, né? Querré o Manon José de Arui. De Arui quer dizer avó, tá? Avó, no caso, né? Ontem, Querré quer dizer ontem. Ontem morreu. A avó do José morreu ontem. Ontem faleceu a avó de José, né? Aí a pessoa fala, picou. Nossa, não acredito, né? Tipo, essa surpresa, né? Não acredito. Picou, né? Podemos usar isso também, ok? Vamos avançar. Vamos ver o que temos aqui. E novamente a pergunta aqui. Tá vendo que eles repetem bastante, né? Para entrar na nossa cabeça. Enquanto eu vou apagando aqui, vou conversando com vocês, tá? É falha minha não ter apagado isso. E aí tem que apagar ao vivo aqui perdendo tempo, né? Mas a gente não tá perdendo tempo, tá? A gente já passou por isso e vamos passar de novo porque são coisas necessárias, tá vendo? Para que fixe na nossa cabeça o aprendizado, né? Muito bem, então temos aqui. Nos encontramos com José e conversamos com eles e perguntamos a ele em Guarani. De onde você é? Agora eu vou pedir para vocês responderem. Eu não vou responder mais que a gente já passou por 3 vezes sobre isso, tá? Então, de onde você é? Como que você responderia? Arrisca aí agora nos comentários que eu vou lendo aqui junto ao mesmo tempo, tá? De onde você é? Ah, que legal. A pessoa falou aqui. Eu falo japonês e acho que algumas estruturas gramaticais do Guarani se parecem muito com determinadas estruturas japonesas. Verdade, parece mesmo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Como que fala o sim em Guarani? Me escreve aí sim em Guarani, como se fala. Eu vou te escrever aqui, sim em japonês, desculpe. Como fala sim em japonês, Joy? Eu vou te chamar de Joy, tá? Em Guarani nós escrevemos assim, ó. O sim em Guarani é isso aqui. Como que é em japonês?
Então, José, não dá porque ele vai selecionar junto o PDF, né? Ele, ó, quando eu faço, tá vendo que ele arrasta o PDF. Essa lousa tá meia bugada. Senão eu faria isso, tá? Mas eu vou apagando aqui. Então, gente, vamos vendo. De onde é esse, né? De onde você é? Como que eu falaria isso em Guarani? Vão falando aí, vão arriscando aí que eu vou olhando os chats e respondendo a vocês, tá? Já estamos finalizando a aula, já estamos na penúltima página, se eu não me engano. Onde vive? Onde você mora, né? Como que eu falaria onde você mora? Onde vai? Aonde vai? Mopi Corerota, né? Isso aqui seria bom colocar aqui pra vocês, né? Onde você vai? Mopi Corerô, né? Ó. Mopi Corerô. Rehô, Rehota. Rehota quer dizer onde você irá, né? Que é no futuro. Mopi Corerô, onde você vai, né? Onde você vai? Onde você trabalha? Que estudia? Gente, estudia, a gente vai estudia aqui, a gente vai usar, como é o Guarani de Opará, né? Então, restudiar, né? Restudiar. Pode ser restudiar ou restudiar, né? Então, que estuda, você lembra que o que quer dizer Mbaê, né? Então, vamos colocar aqui, Mbaê. Assim, Mbaê. Mbaê estudar quer dizer o que você estuda, né? O que estuda, né? Mbaê estudar, tá vendo que... Opa, aqui tá errado, tá? Estudar assim, né? Estudar, tá vendo que estudar vem de estudar, ou pode falar estudar, né? Como se chama tu papá, né? Como que eu falaria, como se chama tu papá? Como se chama seu pai, né? Na tradução. Então eu vou colocar aqui, Baixarreira, né? Vou escrever aqui já. Heranderu. Eu não sei porque pai em Guarani tem dois nomes. Aí não me perguntem por quê, tá? Eu vou estudar a respeito disso. Mas pai, temos tanto Uru como Tuva. Tuva e Iru. Posso falar Chetuva ou Xeru, ok? Temos dois nomes para pai. Pai também é tão interessante que tem dois nomes, né? Olha que interessante. Ruva ou tu, né? Aí temos aqui, como se chama tu mamã? Baisha Heranderu ou Baisha Herandesi. Aqui só vai colocar o si no final, né? Qual é o número do seu telefone? Isso aqui é interessante, né? Aí a gente vai usar... qual seria... o qual a gente não vai perguntar aqui no Guarani, né? Provavelmente eles têm a tradução mais pra frente, mas eu vou fazer do meu jeito aqui, né? A gente vai perguntar, né? Quanto é o número do seu telefone? Olha que interessante, né? Público de telefone número. Eu vou deixar menorzinho aqui e já diminuo, tá? Ó. Aqui, né? Vou deixar aqui embaixo assim. Público de telefone. Gente, sempre tem que pôr o acento, senão a gente não vai entender, tá? No Guarani é essencial você colocar os acentos. Porque se não tiver acento, a última palavra fica mais forte, tá? Isso é muito interessante, tá? Por exemplo, estudiar, tudiar, sempre, quando não tiver nenhum acento, sempre vai ser no final a palavra mais forte. Tá vendo que aqui tem baeixa, tá vendo aqui o ei, tem o acento aqui em cima? Então tem que ser baeixa. Se não tivesse, seria baeixá, tá vendo? Baeixá. Aqui também, hera, se não tivesse, seria herá, ok? Então sempre tem que ter esse acento em cima, ok? Outra curiosidade do Guarani: nenhuma palavra termina com consoante, todas terminam com vogal. É uma curiosidade que eu aprendi também no Guarani. Muito bem. Vou picar ne telefone número. Aqui tinha que ser ne telefone. Eu vou explicar para vocês o porquê ne. Quando a palavra é nasal, e aqui nós temos o exemplo aqui. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais para trás. Aqui, ó. Aqui nós temos a letra N, que faz parte do abecedário da consoante Guarani, que é o NE. No caso, ele é uma palavra nasal. Então, eu tenho que suprimir a letra D da partícula, ou seja, do pronome pessoal. Tá vendo aqui, ó? Tem que suprimir essa letra D. Então, vai ficar ne telefono número e não de telefono número, ok? Por causa que o telefone tem uma consoante nasal, que quer dizer tinguá do nariz. Perfeito? Continuando aqui. Página.
E aqui praticamente já chegamos no final, né? Vou apagar tudo aqui, que o ruim é que ele vai salvando. Pra gente não ter mais esse problema, eu não vou mais riscar. Eu vou passar só o mouse em cima, acho que dá pra vocês verem, né? Fala aí se dá. E aí, gente, o que vocês acharam da aula? Tá legal? Aprenderam alguma coisa? É a nossa primeira aula ainda, né? Dentro de um livro didático, a gente aprende bastante coisa, tá? No Guarani, assim, no canal, eu não consigo postar muitas coisas porque nem todo mundo tem, assim, força para assistir, né? Poucas pessoas assistem. Então, se fizer um vídeo muito longo para postar no canal, as pessoas não assistem muito, né? E, então, eu optei por live. A gente vai fazer bastante lives, né? E para quem quiser também, eu dou aula particular de Guarani. Tenho já bastante, 3 alunos que estudam comigo particular Guarani, né? Só me mandar mensagem, me chamar. Eu vou deixar o meu contato aqui no final. Vou escrever no chat o contato e vou compartilhar o link do grupo do WhatsApp. Me lembre. Vocabulário que a gente vai aprender agora, tá? Isso é muito interessante, vocês aprenderem os vocabulários, né? Eu vou passar o mouse em cima só, tá bom? Então aqui, ó, aguidje. Aguidje quer dizer graças. Obrigado, né? Graças em castelhano. Obrigado, agradecimento. Aguidje. Ambué. Ambué quer dizer outro, outra. Em castelhano usamos outro e outra. Outro, outra. Ambué. Anguirum. Anguirum. Amigo, amiga. Podemos usar somente irum. Irum quer dizer irum quer dizer amigo, amiga também. Companheiro. Anguirum também podemos usar para companheiro. Aracaê. Quando? Aracaê. Quando? Arambotu. Aniversário. Arambotu, aniversário. Aru, ano. AVI também. Che, eu, né? Chupê, olha que interessante. Chupê, a ele ou a ela, né? Chupê. Temos aqui Rae, ele, ela. Raequera, eles, elas. Rembiapô, seu trabalho. Rembiapô. Tá vendo que usamos o H, né? Que aqui estamos nos dedicando à terceira pessoa. Então temos aqui o H, rembiapô. Rendiver com ele, com ela. Iporante, bem, iporante, tudo bem, bem sim, né? Irum, que eu falei pra vocês, companheiro, companheira, que é tirado de Angirum, Irum, tá? Então se eu for falar meu companheiro, minha companheira, você vai falar Sheirum. Muitas pessoas usam Sheirum para meu marido, minha mulher, né? Sheirum dia, né? Quer dizer, com meu marido, com a minha mulher, né? Diesarecoran, observação, tá? Diesarecoran quer dizer observação. Diesarecoran, que quer dizer para ser, para prestar-se atenção nisso, né? Seria isso. Juhu, encontrar. Eu encontrei Xiajuhu. Co, viver, residir, né? Coque, chakra, em castelhano nós usamos para roça. Então, coque não quer dizer a chácara, porque aqui no Brasil a gente tem conceito de chácara. Eu tenho minha chácara, né? Então, minha chácara é um lugar de lazer, um final de semana. É diferente do nossa chácara do castelhano, que é a roça, né? Coque, então, quer dizer roça. Qua, saber, né? Maitei quer dizer saudações, ou pode ser também olá. Quando eu falo, por exemplo, Maitei Anguinanguera, eu falo bastante isso no canal, né? Quer dizer, oi amigos, né? Olá amigos, né? Como fala o Galvão Bueno, bem amigos, né? Estilo assim, então seria oi amigos, né? Maitei seria isso, ou também pode ser saudação. Mava quer dizer quem, né? Bae, que. Baeixa, como, baeixa, como, baeixa pá, olá, como estás, né? Ou também como está. Baeran, baupé, para quê? A gente já viu esses vocabulários, né? Baer é por quê? Escola, como é que é escola em Guarani? Boerraô. Boerra quer dizer lugar, ou seja, quem ensina, e o é a casa, ou seja, a casa de ensino, né? Boerra seria ensino. E a o vem de oga, que quer dizer casa. Então, casa de ensino, né? Lição, como que eu falo lição em Guarani? Boepu, quer dizer, como que eu falo? Container de ensinamento, né? Seria algo, uma caixa de ensinamento, né? Borrovai quer dizer responder. Borrovai, né? Responder ao contrapor, pode ser também. Bou, quanto, e mombeu, contar. Então, se eu for contar algo, mombeu, né? Eu conto. A gente vai subindo aqui, ó. Tetã quer dizer país. Tetã, país, nação. Tera, nome. Texapurã, exemplo. Rogaguá, familiar, família, Rogaguá. Quando eu vou falar família, Xerogaguá, né? Minha família. Rendu quer dizer irmã. Usado só o homem usa, só varão usa, rendu, tá? Putubonhara. Putubonhara quer dizer facilitador,
facilitadora, ajudante, né? Muito bom quer dizer ajuda, né? Quem facilita, quem ajuda. Muito bom, ajudar. Puyahu quer dizer novo. Puyahu, Puyahu. Pumburu, ó, o nome de telefone aqui, ó. Pra quem não sabia, telefone em Guarani quer dizer Pumburu, Pumburu, ok? Pode ser também Burinhe, né? Que quer dizer também telefone. Porandu, Porandu quer dizer perguntar. Petenha, primeiro. Eu passei inclusive essa aula, tá? De Petenha quer dizer primeiro. Pen, ustedes. Paraguaú, né? Aqui no caso estamos falando em Guarani, então teria que ter um acento, mas não tem por causa do que está em Guarani, ok? Paraguaú, né? Assunção. Pa, picô, piô e co, partículas interrogativas. Ore, nós, excludente. Oká, campo, campanha. Oká, gente, quer dizer fora, tá? Okara, por exemplo, para fora, né? Ová, mudou, né? Se muda, mudou, ele mudou, ela mudou. Eu vá, vá quer dizer mudar, ok? Nhemonguetá, conversação, conversar, né? Nhendu, ó, glossário. Nhendu, glossário, quer dizer, Nhendu é lugar onde tem muitas palavras, muitas conversas, né? Nhendu. Nhandê, nós, né? Incluente. Ndivé, com, né? Ndivé quer dizer com ele, junto, né? Ndê, tu e você. Moguá, de onde, mo, onde, e monhê, ler, né? Monhê, ler. Vamos ver se já terminamos a nossa... Terminamos. Oh, que maravilha. Gostaram, gente? Terminamos aqui as nossas aulas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Teremos a próxima aula aqui. A nossa aula Mocoinha, tá vendo que aqui inclusive temos, né, o número... acho que é ordinal isso aqui, de ordem, né? Mocoinha, quer dizer segundo, né? A segunda lição que teremos amanhã e convido vocês, o mesmo horário, tá? E agradeço por acompanhar, vamos conversar mais um pouquinho, né? A gente aprendeu bastante coisa, passamos por bastante coisa. O tempo que passei no Japão, eu percebi que existem vários japoneses, depende da situação, mas realmente Hai é o sim em situações onde você deve ser formal. É isso mesmo. É porque em Guarani também assim, é o sim que a gente deve ser formal. A gente pode, por exemplo, fala assim, balança a cabeça, podemos confirmar a mesma palavra também, né? Tipo, você tem, em vez de eu falar sim, né? Eu falo tenho, né? É um sim também, afirmando, uma afirmação, né? Muito interessante. É isso aí, pessoal. Tô lendo aqui alguns comentários, tá? Não dá para arrastar, isso aqui já respondi. Você toma chimarrão ou tererê? Eu tomo os dois, né? Chimarrão eu gosto bastante, né? Inclusive da emagrecida. Se vocês verem a minha primeira aula de Guarani, eu tava gordíssimo, né? Tava com 100 quilos quase, né? E o chimarrão ajuda a emagrecer, né? Sem contar que é saudável, né? O chimarrão e o tererê também é saudável, né? Eu consumo da água em si, né? O ruim de tomar tererê aqui em São Paulo é que não tem a erva mate adequada, né? Que a gente está acostumada, igual a erva mate lá do Paraguai, né? Inclusive é exportada para vários lugares do planeta, né? Inclusive o nome erva mate é Ilex paraguaiensis, eu acho que é esse nome, né? Que os americanos dão, né? Que é justamente do Paraguai, né? Então, assim, para mim tomar hoje tererê aqui, a erva é muito ruim, né? Assim, não desprezando, mas é por causa do costume, né? E então acabo tomando mais chimarrão que tererê. Mas de vez em quando tem alguns vizinhos paraguaios aqui, a gente se une e toma um tererê. Só que a erva vai muito rápido o gosto dela, né? Não fica aquele gosto forte, né? Esses dias eu comprei uma erva boa chamada tertúlia, né? E eu tomo chimarrão, então gosto bastante de chimarrão. Amém, Ela tá no wasabi aí. Passa a receita de Tembiú Guarani. Ah, legal. Tembiú Guarani, vamos passar a receita sim. O problema, gente, das receitas é que assim, eu vou explicar corretamente para vocês. Tem muitos nomes em Guarani que a gente não conhece, né? Tipo, teria que ter contato com os indígenas para saber o nome correto de algumas coisas em Guarani, né? O que a gente usa muito no Paraguai, por exemplo, vou fazer receita de chipa paraguaia, né? Como que eu falaria a receita? Teria que usar, por exemplo, farinha. Farinha teria que usar o nome farinha, não tem outro nome, né? Então a gente usa harina, né? Ovo, aí já tem o nome de ovo. Outras coisas, sal tem nome de sal, mas por exemplo, vou falar
é, é, bicarbonato, por exemplo, não tem esse nome em Guarani. Então a gente vai ter que fazer realmente esse Opará, né? Mas já é alguma coisa, né? O que vocês acham? Deixei meu like, oh, muito obrigado. Guarani se fala em Paraguai, Brasil, Bolívia e Argentina. É isso mesmo. Guarani se fala em várias regiões, né? O Guarani, o Tupi-Guarani, né? Aqui no Brasil, né? Você sabia que aqui no Brasil era amplamente falado o Guarani? Vocês sabiam disso? Né? Aqui no Brasil era falado, eles chamavam de língua geral. Procurem para vocês verem, né? A língua geral, né? Era falado nas grandes capitais, inclusive em São Paulo, em várias outras regiões, era falada a língua geral. Só que aí foi proibida, né? Pelo Marquês de Pombal, ele proibiu, porque deve ter os motivos deles, né? Inclusive ele era um grande estadista português e ele proibiu a língua geral aqui, né? Então eles castigavam as pessoas para aprenderem português, né? Agora imagine o castigo naquela época, né? Eles castigavam as pessoas para aprenderem português e foi assim que a língua foi desaparecendo, né? Por isso que a gente herda muito nomes em Guarani, né? Por exemplo, a Anhangabaú, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre a Anhangabaú, né? Eu achava que era uma coisa e a outra, por causa do Tupi-Guarani e a influência do português, né? U vem de U, né? Vocês veem como mudou, né? E é mais ou menos isso, né? E deixa eu ver mais coisas aqui que perguntaram. Manda o link do grupo pra mim. Número paparrá quer dizer contador, tá? Papapu é número, tá? Papapu quer dizer número e paparrá contar, né? Então papapu e paparrá quer dizer contador de números, né? É mais ou menos isso, tá? Papapu é o número em si, ok? Paraguai, ouvi dizer que tem um rio chamado de Dilma, né? A gente precisa ver, porque o Tupi, ele... Como é que eu posso dizer para vocês? O Tupi-Guarani, ele dá a extensão, acho que é Acho que isso é por região, né? Por exemplo, eu estava estudando uma parte, tipo, eu moro aqui próximo de uma cidade chamada Itatiba, né? Itatiba, eu sei que é Itá é pedra, Itu é montes, né? Então lugares de muitas pedras, né? Aí eu estudei, eu vi lá uma frase no Google que é muito pouca informação também, isso que é um pouco complicado, né? Então o Guarani Tupi, né, que é a língua mãe no caso, ele dava essa extensão de vá, pã, né, tipo de rap, né? A gente fala de arra, eles falam de rap, né? Mavapã, né? Eles sempre usam esse pã no final para complementar suas palavras em si, né? Então, o pouco do Guarani que eu conheço aqui é o Guarani paraguaio, né? Eu vou mudar aqui a minha câmera só rapidinho, né? Que eu tô. Agora que eu vi que eu tô com. Vamos deixar assim. Vou mudar desta câmera para a outra aqui. Aqui fica melhor para conversar com vocês. Então, esse Guarani Papapu, né? É o Guarani Tupi-Guarani, né? Ele muda um pouco as expressões. Então, a gente não tem assim como pegar direito, né? Como tem que estudar realmente, dar um Google, estudar, né? E é isso, né? Fico feliz por vocês acompanharem aqui as aulas de hoje, né? Não sei falar 100% japonês, mas o pouco que sei é impressionante como são próximos à estrutura. Eu digo a verdade, viu? Eu inclusive arrisco que acho que no início, como conta na história, né, que era um continente só, né? Eu arrisco que tinham esses grupos que se separavam, né? Porque os guaranis eram muito inteligentes, eles tinham aldeia. Se você estudar a estrutura deles, são muito inteligentes, né? Eles têm aldeia, tinham cacique, tinham todo um regimento, como que era feito o sepultamento, né? O funeral, como que era feito a festividade de nascimento, Saranducaatã. Eles tinham inclusive a teoria de um Deus só. Gente, isso é muito profundo, né? Tem que ter algum grupo do início que teve um ensinamento sobre isso, né? E eles são muito inteligentes, eles conhecem muitas coisas, né? E se a gente for dizer assim, como que eles conseguem, não tinha contato com nada, mas eu não sei, não tenho uma explicação, mas eles tinham sim, né, o conceito de família, né, o conceito de, de batismo, eles têm inclusive tem umas festividades deles que eles fazem a época que o menino tá moço, né? Então eles fazem uma festa lá e não sei o que eles fazem. Eu vou trazer uns vídeos sobre isso, vou fazer uns vídeos mais específicos sobre isso, né? Então eu acredito que
Deveria ser um povo só, né? Inclusive tem uma história de uma cidade, né, que era muito avançada, chamada Antártida, né? Eu me perco nessas coisas, viu, gente? A gente vai conversar bastante sobre isso, que é interessante saber de história, né? Então eu assisto muito documentários, né? Apesar de ter seus viés, mas eu gosto, né? Então, tem um nome chamado, uma cidade chamada Antártida que sumiu, né? E eles até hoje procuram essa cidade, né? Antártida. E eu acredito que isso, eles falam que era muito desenvolvida essa cidade, né? Então eu acredito que esse conceito veio tudo desses, derivado de tudo isso, né? Porque não é possível, gente. Tem, inclusive, isso foi, inclusive, comprovado por muitas pessoas. Tem um grupo de Guarani lá no Paraguai que eles falam japonês. É interessante, um grupo de indígenas, né, de índios que falam japonês. Eles são meio ruivos, né, são brancos, né, eles são os índios brancos do cabelo meio espetado assim e os cabelos meio ruivos, sabe? E tem um outro que a gente chama de Guayaqui, né, que são Guayaquil, né, que inclusive tem uma cidade chamada em Equador, né, chamada Guayaquil, né? E a gente fala Guayaqui, mas seria o Guayaquil, né? E no Paraguai tem muitos outros tipos de índios, né? Tem tipo. Eu falo tipos de índio, eu não sei como expressar direito, né? Acho que é etnia que fala, né? Lá tem tipo um Mbuá, tem o Axé, né? Adioreu, o Axé, Adioreu. Tem o Nivaclé, olha só os nomes, né? E tem ainda um outro tipo de índios que eles ainda não foram. Eles não têm ainda contato com o homem branco, digamos assim, com a civilização, né? Não é que eles não tenham, eles fogem, sabe? Tipo, eles ficam nessa parte. Que o Paraguai tem uma parte lá chamada Chaco Paraguai. Se vocês entrarem no mapa e pesquisarem, vai ter o Chaco Paraguai. Tem 3 estados só ali, né? Tem o Presidente Hades, tem o. Acho que é. Boqueirão, não sei o nome lá. Que tem uma mata muito grande ainda ali, né? Então ali ficam uns tipos de índios que inclusive faz fronteira com a Bolívia, né? E lá teve guerra em 1932, né? A guerra durou 3 anos. E esses índios lutaram muito nessas guerras, né? Então, tipo, tem uma parte lá que, por exemplo, tem nomes em nome indígena, né? Que não é mais o Guarani, que já é uma outra língua, né? Só que no Paraguai, para todos eles, é dado o direito deles aprenderem a língua deles, eles serem lecionados na própria língua deles, né? Então, assim, é muito amplo, né? O que eu acho interessante, que eu estudei num livro, né? Inclusive eu vou compartilhar depois, um livro, agora eu não lembro o nome, mas é um livro argentino, né? Que fala sobre o Guarani é que é o nosso Guarani, né? Inclusive aqui no Brasil eles falam Guarani Nhandeva, né? Que é Guarani nosso, né? Para vocês entenderem a estrutura que eu estudei do Guarani. O Tupi-Guarani é como se fosse uma língua mãe, como se fosse o latim, né? Então dele deriva o Guarani, deriva aqui no Brasil tem aquele Guarani Kaiowá que fala, né? Que no Paraguai acho que não tem o Kaiowá, só tem no Brasil, né? Aí tem o Avá Guarani, que é o Guarani que eu ensino aqui, né? Tem o Kaiowá, tem o Tupi, né? Tem o Nhangatu, que também eu tava vendo Nhangatu, é o Guarani que eu ensino também. Só que assim, a escrita mudou, então por mudar a escrita, como eu tenho tipo o senso de compreender um pouco, de analisar, né? Eu analiso um pouco e eu vi que é a mesma coisa, né? É o mesmo Guarani, só que por influência de ter utilizado mais o português, né? Então ele ficou um pouco diferente. Mas se formos pegar letra por letra e entrar dentro da filosofia da língua, é o mesmo Guarani que a gente aprende, que é o Tupi-Guarani, né? Então são essas coisas assim, né? E estou feliz, digo para vocês que estou feliz. Eu vou compartilhar aqui agora, já aqui mesmo, rapidinho, já compartilho aqui, só um momento, tá? O link do WhatsApp, tá bom? Não saiam daí. Só um momentinho que eu já vou entrar aqui e já volto com os agradecimentos finais, tá bom? Aqui no nosso curso de Guarani nós temos, ou seja, no grupo de Guarani, gente, no grupo de Guarani eu deixo aberto, eu participo pouco do grupo, tá? Porque eu não vou ter tempo. O que que eu fiz? Eu criei um grupo que é como se fosse uma comunidade, tá? Todos fazem parte do grupo, tá? Eu não gosto no grupo que coloquem política, tá? Vou deixar isso bem expresso aqui, que falem de política, de religião. Cada um, vamos só falar do Guarani, né? Porque é um lugar pra gente aprender, né? Se vocês, por exemplo, quiserem falar de política, de coisas, criem um grupo diferente e comentem lá, né? Deixa esse grupo pra
para o nosso aprendizado, né? Porque quando entra dentro desses viés, aí tipo, eu tenho o meu conceito de religião, de política, você tem seu conceito de religião, de política, aí você concorda com ele, não concorda comigo, eu concordo com ele, não concordo com você, e vice-versa, sabe assim? E então essas coisas acabam criando dissensão e a gente acaba perdendo pessoas do grupo, né? A gente tá com 224 pessoas aqui no grupo, tá? E eu acho que a gente deve manter e crescer mais esse grupo, né? Então ali todo mundo pode opinar, falar, trazer teoria, tipo, não é eu que mando no grupo, tá? O grupo é eu que criei, mas o grupo é para nós, para todo mundo participar. Quanto mais participarem, melhor. Eu participo até pouco, eu até arquivei aqui, né? Eu deixei ele em forma arquivada, porque como eu tenho bastante mensagens que recebo, então eu arquivei para silenciar um pouco, né? Então de vez em quando eu abro, vagamente respondo. Vou começar a responder mais agora, tá? Só para explicar isso. Aqui eu vou compartilhar para vocês o grupo aqui, né? Vamos lá. Copiar o link aqui. Ó, eu vou colocar aqui respondendo aqui no comentário normal aqui, tá? Vou publicar aqui o link, tá? Aí vocês já pegam aí, tá bom? Deixa eu ver se foi aqui. Acho que não foi não. Agora acho que vai. Acessem aí e vê se acessaram. Me dá um ok aqui, todo mundo que conseguiu acessar nesse link, tá? Ah, qué bueno, Ramírez. Gracias por tu participación acá y excelente clase. Mi idioma es el español, pero sé un poco de portugués. Independientemente, si se pone atención, nos podemos entender. Ah, qué bien. Y gracias a usted por estar participando, Ramírez. ¿De dónde sos? ¿De dónde eres? No sé cómo decirte. Me fala aí. Por estar vivendo, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Ó, a influência da língua, ela é muito, como que eu posso dizer para vocês? Ela acaba influenciando a gente em qualquer lugar do mundo que você viver. Quer aprender uma língua? Vai viver no país que você aprende rapidinho. Isso eu falo para vocês. Por quê? Eu estou no Brasil fazem 14 anos. Já tenho um pouco de dificuldades de falar o meu espanhol. Não é que eu tenha dificuldade de entender, mas de falar, porque tipo, está tão automática aqui na mente as palavras em português que às vezes eu tenho que pensar para falar em espanhol, né? E às vezes a minha língua não responde com a rapidez que eu quero que responda, né? Isso é normal. E o Guarani é a mesma coisa. Às vezes eu tô falando em Guarani, poxa, já tô falando com sotaque em português, tipo assim, é muito engraçado, né? Gostaria também de agradecer aqui as pessoas que doaram, né, um valor aqui para ajudar na live. Muito obrigado, gente. Isso é muita gratidão de estar ajudando. É sinal que vocês realmente gostam, né? E para quem quiser ajudar, está livre, tá? E eu não estou em nenhum momento pedindo, tá? Nada para vocês, tá bom? Assim, eu estou agradecendo aqui quem ajudou e quem quiser ajudar, não se sinta constrangido. Qualquer aporte que você colocar aqui é bem-vindo pra gente, porque a gente também depende disso, né? E muito bom, né? Vamos fechar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Eu acho que eu sumi, né? Oxi, o que eu fiz aqui? Espera um pouquinho. Gente, desculpa aí, eu achei que a minha imagem estava aparecendo e não está aparecendo aqui, só tá só o... Só está só... Eu achei que eu estava aparecendo aqui, oh meu Deus. Agora sim, a minha câmera está aparecendo, eu acho, né? De México, ah, qué bien. En México hay mucha historia también de indígena, qué bien. Che. Me encanta México. Eu sou assíduo pelas, como se diz, pelas novelas mexicanas, as películas mexicanas, a mim me encanta. Que bien, olha gente, temos pessoas do México aqui, olha que bonito, olha, muito feliz. Agora tá aparecendo aqui na câmera, oh meu Deus do céu, achei que estivesse aparecendo para vocês e não tô aparecendo, desculpem aí gente. Oh, ver meu rosto aqui. Me alegra muito que te guste o espanhol, me alegra demasiado. Entrem no link, gente. Se vocês conseguiram entrar, entrem lá e já manda lá um olá, falam como foi a aula. E compartilhe o link da aula lá também no grupo, né? Para as pessoas verem. A aula vai ficar gravada.
Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Vão perguntando aí. Vão perguntando, eu vou abrir aqui de novo a lousa, a gente vai tirando algumas dúvidas, né? Tá cedo ainda, eu vou fechar a live. Eu vou até às 11 com vocês. Já tem pessoas saindo. Dia de topar, tá amigo. É no dia de topar direito. Amanhã a gente se vê de novo, né? Uma vez eu fui numa festividade indígena lá no Paraguai, né? Uma festividade indígena chamada de. Eles fazem a xixa. Vocês já ouviram falar de xixa? Xixa é uma. Como que eu posso dizer? Xixa é uma. É uma bebida que eles fazem. Uma bebida à base de. Como que eu posso dizer? Eu tô pesquisando aqui pra ver, né? Uma bebida à base de fermentação, é uma bebida branca, né? Acho que eles usam coco, usam bastante coisa assim. Lá no Paraguai tem muito aquele coco macaúva, né? Socorro, pedido de ajuda em Guarani, pediram aqui. Só tô lendo aqui. Aqui Portugal. Olha que legal, gente. De Portugal. 2 horas. Ah, sí, me encanta tu país, Roberto. Incluso, no inclusive, incluso, no sé cómo se dice ahora. Me encantaría vivir ahí en México. Hace tiempo que tengo ese deseo de irme, pero está un poco complicado por ahora. Mas un día voy a visitar México también. Consegui entrar no grupo, que bom. Olha, gente, temos pessoal de Portugal aqui. Portugal, olha que interessante, né? Você vê como o ensino, né, do YouTube é abrangente, né? Ele alcança bastante pessoas, né? Deixa eu ver se eu tô aparecendo. Eu tô aparecendo aí na live pra vocês? Tá aparecendo a minha imagem? Ou não? Ah, aqui está pausado aqui, é por isso. Ah, eu que tava fazendo confusão aqui. Pausei o meu celular achando que não estava aparecendo, né? Ah, se hace demais la chicha. Ah, então a chicha também no México. Que bom, né? Lá no Paraguai eles faziam, acho que era a base de milho, coco. Agora eu não lembro muito bem, que eu era muito novo. Eu tinha em torno de 11 anos quando eu fui para essa festividade. Lá eles faziam algumas apresentações, né? Aí tinha, por exemplo, tipo uma luta de capoeira. Os índios lutavam, fazia tipo uma apresentação ali, né? Aí depois tinha o que eu achei mais interessante, que eles tinham tipo um cântico que eles cantavam, né? E ficavam as senhoras mais velhas atrás, né? Com uns bambu bem grossos, assim. E ficavam batendo no chão bambu, né? Oh, cantando. Aí na frente tinha. É Purunga que chama, né? Aquele que. Acho que é Purunga, né? Que ficava ali batendo também. Aquilo lá na frente, os anciães, né? Com as penas de pássaros, assim. Detalhe, lá no Paraguai, os índios não usam as vestimentas igual aqui do Brasil, que vários índios usam aquelas penas enormes, assim, né? Bom, pelo menos na região que eu morava não usam, né? Não sei em outros lugares, né? E eu vi essa parte que eles fizeram, né? E tinha muito pássaros mortos pendurados assim em frente. E ali eles cultuavam com aqueles pássaros mortos pendurados, né? Era muito interessante, né? E a gente convivia bastante com eles, né? E deixa eu ver aqui mais. Aqui uma pessoa falou: esse Coimba domina espanhol, português e guarani. Oh, obrigado. Muitas pessoas falam pra mim: por que você não fala com sotaque, né? Vocês acreditam que eu fui uma pessoa extremamente tímida, né? Hoje ainda tenho um pouquinho de timidez, mas eu fui muito tímido. Eu era assim, olhava pra baixo, não conseguia me comunicar com ninguém, né? Era uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, né? Até pra começar o Guarani eu levei anos pensando em começar a fazer, mas quem que vai gostar, quem que vai querer me assistir, né? E olha só como estamos, né? Bastante pessoas, 13 pessoas ao vivo prestando audiência aqui, é muito bom, gente. Meu Deus. Ao vivo aqui, a gente chegou a 25, né? No pico de pessoas assistindo, né? E amanhã com certeza vamos ter mais, né? Músicas em Guarani. Vocês gostam de músicas em Guarani? Eu vou dar o nome de uma música para vocês. Eu vou copiar o link aqui e mandar no grupo, tá? Eu tenho uma música que eu amo em Guarani. Eu vou copiar um link e mandar aqui no chat. Aí eu não posso tocar aqui, senão vai os direitos autorais, né? Mas eu consigo copiar o link aqui e mandar aqui no chat para vocês ouvirem esta música, tá bom? Fiquem aí que eu já vou mandar já o link.
eu só achar aqui. Só um momentinho. O nome da música é Cheluceiro Aguaiú. É uma música muito linda, né? Deixa eu ver se é essa mesma. Tô selecionando aqui no celular. É bom vocês ouvirem. Entrem tipo no Google, no YouTube, digitem lá Polka Paraguai. Essa música eu acho ela linda, gente. Muito linda mesmo, de verdade. Aí eu vou copiar aqui o link dela, né? E vou colocar aqui no chat. Aí vocês depois abrem e escutam para vocês verem como é linda esta música. Linda demais. Aqui, ó. Mora em Salto, próximo a Jundiaí. Que legal. Ouçam esta música. Ela está em Diopará, né? Eu vou procurar uma outra música aqui também que eu acho linda, que é uma guarânia. Vocês já ouviram falar de guarânia? Quem já ouviu falar de guarânia? Guarânia, que é... Acho que é Esperança Minha o nome da música. É um dos maiores... poetas paraguaios. Nerendá Peadiu, Manuel Ortiz Guerreiro. Esse aqui é um dos maiores poetas paraguaios, tá? E aí ele fez uma música muito linda que é Nerendá Peadiu, que quer dizer venho te visitar, ou até você, né? Seria mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Sou filho de Paraguai, olha que legal. Conhece o popular Emiliano Si, popular Emiliano Fernandes. Muito bom. Me encantam suas músicas. Eu sou meio crítico para músicas, né? Eu gosto da sonoridade, como eu tenho esse lado poético, né? Eu gosto muito da concordância verbal, eu gosto bastante também da métrica da música, né? E da melodia. A melodia tem que ser bonita, né? E eu sou assim. Eu me considero apesar de eu ter 34 anos, eu me considero um velho de 70 anos, digamos assim, né? Uma pessoa mais madura por conta de gostar desses estilos de músicas, né? Eu sou paranaense e aqui é como Verins, eu não entendo o que eles dizem. Isso é bem mesmo, né? Abati quer dizer milho, isso é verdade. Abati é milho. Lá no Paraguai, por exemplo, é uma curiosidade que a gente tem lá. Os índios, eles falam com sotaque. A gente fala che, eles falam che, né? Eles falam che, tá? Inclusive eu vejo alguns índios dando aula de Guarani Kaiowá aqui no Brasil e eles falam che, né? Eles usam che com um X, né? Aqui. Então, assim, tipo, lá no Paraguai eles vão falar assim, che, che, e eles falam bem. Eu vou tentar imitar eles pra vocês verem como é, né? Por exemplo, a pessoa vai perguntar assim: onde fica a casa de Júlio, né? Aí ela vai chegar, Mopicoputá Julioroga. Eles falam assim, Mopicoputá Julioroga, né? Aí eles têm essa entonação. Se eu fosse falar no Guarani Paraguai, eu falava assim, Julioroga Picomoputá, né? A diferença, a gente usa mais aquele termo mais liso. E eles falam mesmo com sotaque, né? Então eles falam assim, Tche Arecoa Peahina, né? Eles falam assim, Tche Arecoa Peahina, né? Então a gente fala Tche Arecoa Peahina, tá vendo que a gente fala mais liso, né?
Então tem bastante essa diferença, mas a gente consegue entender mesmo através do sotaque, né? O que eu vi aqui no Brasil, né, eu vejo bastante vídeos aqui no YouTube, né, e eu vi que no sul só tem só uma tribo Guarani, que está em extinção, e eles ficaram bravos, né, e eu achei tão interessante que eles falaram assim, que Deus deu a natureza pra gente viver na natureza e não destruí-la, né, e o homem está destruindo a natureza achando que está ganhando dinheiro, está ganhando vida, e na verdade está abreviando o seu tempo e a sua vida está abreviando a natureza. Olha a inteligência deles, né? E isso é um ancião que, tipo, não sabe ler nem escrever que falou isso, né? Muito interessante, né? Muito bem, pessoal. Vamos fechar a nossa live, né? Eu acho que já tá no tempo bom, né? O Ramírez falou, porque acá em México temos polka na parte norte do país. Olha que interessante. Não sabia que em México me gusta muito, como se dice aí? Me gusta muito los mariachis, né? Me encanta. El vallenato creo que não é de México, é de Colômbia, ¿no? Vallenato. Uma música bonita também que eu acho. Soy fan de José Luis Perales, de ahí de México. José Luis Perales, Ricardo Arjona, Julio Iglesias. Tem bastante pessoas que eu gosto lá do México, né? José Luis Perales é meu favorito. Principalmente su música que dice ¿Y cómo es él? Esta música me encanta a mí. Bom, compartilhei tudo aqui. Nomes de cidade do Brasil de Mato Grosso são São Paulo, Paraná, estão escritas em Guarani, né? Na verdade, sim, tem muitas que estão escritas em Guarani. O que eu posso lembrar, por exemplo, de São Paulo? Aqui aos redores que eu moro, tem muitas cidades em Guarani, tipo Indaiatuba, Jundiaí, Araçariguama, acho que Parnaíba, não sei se é Guarani, acho que não é não sei. Araçariguama tem Pirituba, tem. Pirituba, acho que é um, né? Ali em São Paulo tem tipo Anhembi, tem Anhangabaú, tem vários lugares que são em Guarani, né? No Paraná tem tipo a cidade chamada Ivaiporã, né? Ivaiporã quer dizer mais ou menos, né? Tipo, olha que interessante, né? Ou Naviraí tem a cidade de Ivaí, tem várias cidades que eu conheço que são nomes em Guarani, né? Inclusive eu cruzo o estado de Paraná inteiro para ir para minha cidade lá no Paraguai, né? Mas é isso aí, gente. A gente no Paraguai, quando estudava, lá no Paraguai, o Oscar Pérez também. Davi, eu já não curto muito o Oscar Pérez, né? Eu já não curto muito ele. O Renato Russo também, não curto muito deles, não. Eu acho assim que as vozes deles são muito. Como que eu posso dizer? Eles não têm uma voz muito autêntica, né? Muito autêntica, não tenho, assim, eles tipo são muito contemporâneos, né? Tem um grupo que eu gosto bastante que era um argentino, que é o do Escalante, Quintana Escalante. Tem umas músicas bonitas também, Cheruto de Amin, né? São músicas muito bonitas que tem em Guarani, né? E eu acho assim que bom que o Paraguai, né, guardou essa cultura, né? Eu acho que é o único país que fala Guarani, né? Que fala assim, que tem a língua como como que eu posso dizer? Que tem a língua como oficial, né? Eu vi uma reportagem, acho que foi da Record, se não me engano, que eles foram lá para Amazonas, né? E eu vi alguns índios elogiarem o Paraguai. Eles falaram assim: o Paraguai é um país que guarda a nossa cultura. O índio falando assim. Eu achei muito interessante ele falar isso, né? Ele falou: eles guardam a nossa cultura, apesar que se perdeu bastante, né? No Paraguai se perdeu bastante, né? Hoje você vai nas aldeias, o índio tem moto, tem celular, tem tudo, né? Mas isso é a tecnologia, não tem nada a ver com a cultura, né? Inclusive teve um vídeo que eu falei que acabaram com a nossa cultura, que eles invadiram, né? Eu quis dizer que invadiu no sentido de impor, né, a cultura deles, né? Mas é bom que enriqueceu também a nossa, né? Tipo, vocês sabiam que a sopa paraguaia ela é sólida? Quem sabe disso? Comente aqui nos chats aqui. A sopa paraguaia ela é sólida. Aí tem uma história que conta que na época o Francisco Solanos Lopes, né, mandou fazer uma sopa para ele, né? E lá no Paraguai se usa muito parte de milho, né? Parte de derivados de milho, né?
E então eles fizeram a sopa e ela secou, né? Então virou um estilo uma torta nossa aqui que chamamos de sopa paraguaia hoje, né? Pesquisem aí no Google que vocês vão achar a sopa paraguaia como ela é sólida. É uma curiosidade, né? A sopa paraguaia é sólida. Aí temos a chipa paraguaia que parece pão de queijo, né? Ela é parecida com pão de queijo, né? Bom, gente, acho que eu vou encerrar a live aqui. O papo tá gostoso, gostoso conversar com vocês. O que que vocês acharam dessa iniciativa de volta, de termos as nossas lives, né? Eu acho que é muito bom a gente ter essas lives sempre, né? Vou compartilhar o meu contato aqui agora. Se alguém quiser aula particular, eu dou aula por hora. Tem uma apostila que eu vendo junto, tá? Aí é só entrar em contato. Eu vou passar aqui, tá bom? Esse aqui é o meu contato particular, tá bom? Pode entrar em contato por aqui. Para quem quiser me ajudar, eu vou compartilhar aqui a capa do meu livro, né? A capa do meu livro que é... Eu vou, na verdade, jogar ela aqui por cima da minha tela, aqui a capa do livro, para vocês verem, tá bom? Eu vou inserir numa imagem aqui rapidinho, tá? Eu vou deixar assim, tampado assim. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem a capa do livro, tá bom? Eu vou jogar ela aqui na lousa aqui, que vai ser melhor. Eu vou inserir a capa do livro aqui e de repente quem quiser me dar uma força aí depois, né? Eu vou compartilhar aqui. O livro é bem bonitinho, tá, gente? Ele é bem bonito mesmo. Deixa eu só achar aqui e jogar lá pra gente ver, tá bom? Só um momentinho que eu já vou achar aqui e já jogo lá. Acho que está aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se carregou. Conseguem ver? A capa do livro seria esta aqui. Joguei um pouco por cima assim só pra verem, né? A capa do livro é esse aqui, né? Ele se chama Deixe-me Amar. Eu escrevo desde os 16 anos. As poesias aqui elas são bem divertidas mesmo, né? Inclusive eu vou compartilhar uma aqui, né, para vocês verem como é, tá bom? Deixa eu achar um fragmento aqui dessa poesia pra gente ver como elas são realmente. São poesias para todas as faces del amor. É muito bonito essas. Sou suspeito em falar, né? Mas deixa eu achar aqui. Essa aqui, por exemplo, que é uma das que eu gosto bastante, né? Esse aqui faz parte do livro, tá carregando aí já para vocês verem, né? Esse aqui é uma das minhas poesias favoritas, né? E eu vou ler aqui para vocês ouvirem, né? Como é a minha poesia. O nome da poesia é Eu Me Permito, tá? É que eu não coloquei o título, mas o título é Eu Me Permito. Então seria assim: Eu me permito adentrar e passear meus sentimentos, percorrer as entrelinhas de seus rascunhos arquivados. Inclusive me permito aderir às camadas dos meus pensamentos, aquelas palavras não ditas explicitamente, mas que tocam a mente e o consciente. Eu me permito evocar em meu âmago a intensidade de amar além de seus defeitos, seus afetos, suas emoções e seus erros. Eu me permito a realidade.
Então, essa é uma das minhas poesias que contém nesse livro, tá? São poesias, vocês já viram que é bem bacana, né? Tem umas que são de amor, de conforto, né? Aqui, por exemplo, é de superação, né? Como é que fala? Pra pessoa ter força, eu esqueci o nome agora. Então, vocês viram como é bonita, né? Não sei se vocês gostaram, comentem o que vocês acharam, né? Então, eu realmente tenho esse sonho desde os 16 anos, né? Que eu tenho esse sonho de lançar este livro, né? E eu vou contando aí com a ajuda de vocês. Depois vocês me chamam no WhatsApp, qualquer coisa, né? Se terem vontade de ajudar nessa parte, tá bom? Eu sei que o canal não é para isso, mas é uma forma também da gente estar se ajudando, né? Bom, aqui falou Chipaguaçu, melhor comida paraguaia. Opa, Milton Quintana. Então Milton conhece Chipaguaçu, né? Obrigado a vocês. Minha admiração para os paraguaios, já que aún conservam a língua guarani. Isso mesmo, e conservamos. En verdad, la lengua guaraní es nuestro idioma madre, digamos assim, nossa língua mãe, né? A gente fala guarani, tipo, não tem nem como, né? Então, gente, aqui, ó, só mudar aqui um pouquinho. Esta aqui seria a capa do livro, ó. Né? Esta aqui seria a capa do livro. E aqui uma das poesias que tem nesse livro, né? Essa é uma delas. O livro tem 80 páginas, é um livro pequeno, né? E eu preciso lançar ele futuramente, né? Aí eu conto com a ajuda de vocês mais pra frente, né? Se vocês tiverem interesse de ajudar. Aqui falou... como é que é? Anhanguera. Anhanguera. Gente, Anhanguera é curioso. Anhanguera, os bandeirantes, né? Eles eram os desbravadores aqui de São Paulo, segundo a história que eu conheci, né? Deixa eu tirar essas coisas aqui, voltar aqui rapidinho, né? Segundo a história que eu conheci, né? Anhanguera eram os desbravadores, eles fizeram a rodovia dos Bandeirantes e também fizeram a rodovia da Anhanguera, né? Então, o que seria Anhanguera? Anhã quer dizer mal, e Guera eles, né? Então, são os maus, né? Os malditos, os malvados, homens maus, demônios, né? E eu acho que os índios se referiam a eles, né? As pessoas más, né? Que estão destruindo a nossa... desbravando, né? Destruindo, né? Inclusive, eu já trabalhei, né? Num evento, que eu trabalho com evento, filmagem de evento, eu trabalhei num evento de onde era a casa de onde era um médico do... como é que chama? Do Bandeirante lá, eu não lembro o nome dele agora, né? Que era o médico deles, dessa família, né? E é assim, gente, né? Que bom que a live foi boa. Eu quero aqui pedir desculpa também, eu tinha prometido aquela live aquele dia do aniversário do canal, né? Eu vou ficar mais 9 minutinhos, 11 horas eu vou encerrar, tá bom? Eu tinha falado sobre o aniversário do canal e não deu pra fazer a live, que a minha internet deu problema, né? Então ficou difícil de eu fazer essa live, né? Mas agora a gente vai ter as lives todos os dias, eu vou avisando quando não tem, tá bom? Que legal, né? Obrigado por falar que a poesia é bonita. Aqui falou Chipaço o Uruguaçu. Ah, tá me dando água na boca essas coisas, hein? Gracias a usted también, Ramírez, né? Roberto Ramírez, muchas gracias por participar. Olha, minha língua tá enrolada. É a gripe também, viu, gente? Estou gripado, viu? Gracias por participar e por estar junto com nós aqui. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma coisa também para aportar, a sopa paraguaia é bolo de milho. É a sopa Ivoribori. E a sopa é Ivoribori, né? Isso. O Ivoribori também é feito de milho, né? Que é tipo como chama? É uma bolinha feita de milho maisena, né? Aqui no Brasil a gente poderia usar como maisena, né? Que é feito da maisena, né? Aí eles fazem um caldo de galinha, como se fosse o nhoque. Sabe o nhoque aqui do Brasil, né? O nhoque. É estilo nhoque, não é assim, Edilson? Acho que é mais ou menos assim, né? Parecendo um nhoque. Chipaço Uruguaçu. Chipaço, gente, é tipo assim, eles fazem a chipa paraguaia, a sopa paraguaia, né? Que é aquele bolo, como se fosse uma torta. Aí eles preparam tipo uma carne moída com um pouco de como se chama? Com um pouco de ovo, né? E bastante cominho, os paraguaios gostam de cominho, né? E aí coloca ali e fazem esse tempero, bem legal. E é isso aí.
7 minutinhos pra gente encerrar. Obrigado pela participação, né? Amanhã a gente tem mais. Tem aí o meu contato, qualquer coisa me mandem mensagem, né? E a gente vai aprendendo este livro. Vocês gostaram dessa iniciativa? O rapaz aqui falou que Vallenato de Colômbia, né? Vem a México a escuchar mariachi. Opa, escucho bastante mariachi. Me encanta también un señor que vive ahí en México que se llama Leo Dan. Tiene su música Pídeme la luna y te la daré. A música dele é muito linda, né? Ele tem umas músicas muito bonitas. Então são pessoas assim, artistas que marcaram, né, a nossa vida, né? E El Chavo del Ocho, me encanta. Don Ramon, meu preferido. São, nossa, tem muitas coisas, né? Inclusive tem Chaves em Guarani que eu vou trazer aqui pra gente fazer também um vídeo sobre isso, né? Bom, gente, vou encerrar por aqui então. Agradeço por terem participado. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, com quem vocês conhecem, com mais pessoas que conhecem. Chamem mais pessoas para entrar aqui no canal. 25 pessoas ao vivo hoje aqui no canal. Muito feliz com isso. Muitos participantes. Você disse que eu sou romântico? Opa, deixa eu compartilhar a última poesia então aqui para ver o que é romance. Brincadeira, mas eu gosto muito de romance, tá? Eu vou compartilhar aqui ainda deste livro uma poesia romântica que eu tenho, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Essa aqui é um fragmento da poesia, tá? Para quem quiser ler. Tá vendo? Que tá neste livro também. São poesias com palavras simples, tá? Eu gostava muito de palavras difíceis. Tô lendo aqui o que o rapaz comentou aqui. Ele falou: Gracias a usted, Julio, por compartir su lengua guaraní con nosotros. Gracias a la tecnología es más fácil aprender idioma. Sí, señor. Eso mismo, mucho más fácil. No aprende quien no quiere. Na verdade, quem não quiser não vai aprender, né? Bom, isso aqui é uma parte romântica da minha poesia, né? É mais ou menos isso, tá, gente? Poesias é isso, né? Às vezes é exageros, né? Mas eu gosto muito de poesias, né? Muito bem, então vamos encerrar. Agora é de verdade mesmo, preciso sair daqui, fazer outras coisas. E amanhã a gente se vê, tá? Mais ou menos umas 9 horas da noite, na nossa live de novo. Conto com a participação de vocês. Agradeço por terem participado aqui, né? Deixa eu despedir de forma como Deus manda, como diz, né? Como Deus manda, né? Muito bem, gente. Obrigado por participarem. Fiquem com Deus. Deus abençoe a família de vocês nessa luta que vocês estão, nesse momento que estamos aqui participando deste aprendizado Guarani. Creio que é importante para todos nós, né? Eu estou aprendendo muito com vocês, vocês estão aprendendo muito comigo. Tragam conteúdo para que eu possa produzir também. Falem conteúdo para que eu possa produzir e a gente continuar mais e mais na nossa live, na nossa aula de Guarani, que agora vai ser só coisa boa, hein? E a gente se vê amanhã. Valeu, tchau. Se inscreva no canal, não se esquece de se inscrever, deixar seu like, seu comentário e até amanhã. Fui, tchau.